Combina o milho dos dois. Que abriu o lixo. Amigos, muito boa tarde, mas muito boa tarde mesmo. Mais uma vez, com muita alegria, seja bem-vindo à TV Guarani. Hoje estamos aqui no CT do Guarani, mais uma vez aqui no CT do Guarani, na cidade de Campinas, aqui na belíssima e simpática Campinas. E daqui a pouco você vai acompanhar pela 11ª rodada do Sub-20, o confronto entre duas equipes que estão disputando a cabeça do Grupo 3. O Guarani enfrenta o time do Capivariano Clássico, um grande clássico daqui a pouquinho pela briga aí. Repito, os dois times que estão na 2ª e 3ª posição, respectivamente, no Grupo 3. Lembrando, hoje, sexta-feira, dia 11 de julho do ano da graça de 2025. Falando sobre um pouquinho sobre a campanha do Guarani, rapidamente, daqui a pouquinho a gente vai passar maiores detalhes. O Guarani é o 2º colocado do Grupo 3 com 22 pontos. Já o time do Capivariano é o 3º colocado com 20 pontos ganhos. Portanto, hoje aqui teremos briga de cachorro grande, um grande jogo
expectativa de um grande jogo, expectativa de uma grande disputa hoje aqui no CT do Guarani. Mais uma vez estamos aqui com toda a nossa equipe da TV Guarani, com sempre a presença do público, como vocês já estão observando pelas imagens da TV Guarani, o público presente aqui na Vila Guarani. E mais uma vez vamos apresentar a nossa equipe. Estamos aqui com as imagens de João Luiz Della Coleta, técnica de Ramon Canadinho. E mais uma vez ao meu lado, pegar um boa tarde do nosso Marcelo Gomes. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigos da TV Guarani. O Guarani que tem 2 desfalques para hoje. O jogador Upim, que levou o 3º cartão amarelo, e o técnico da equipe, Jairo Blumer, que foi expulso na partida contra o 15 de Piracicaba no último sábado lá em Piracicaba, quando da vitória pelo placar de 2-1 de virada. E a equipe do Capivariano vem de um empate em 0-0 com a equipe do Oeste. Como você falou, pode valer a liderança do grupo, já que o São Paulo só joga amanhã. Muito bem. Vamos dando uma olhadinha aqui no nosso chat. Muito obrigado para você que está nos sintonizando nesse momento, quando daqui a pouquinho vamos ter a presença das duas equipes que vai estar em campo. Tô vendo lá o time do Capivariano, o time de vermelho, o time do Guarani daqui a pouco. Dar uma passadinha aqui, repito, no nosso chat. O Lucas vai bugrão para cima deles, é nóis. Também o Brian, né, também dando aqui o seu recado. O Elton Ribeiro também, bom jogo, rapaziada do Guarani, estarei na torcida, vamos lá. Kevin mandando aí aquela força positiva também. E os torcedores aqui se manifestando do time do Capivariano, Giovanni Miguel dos Santos, vamos Leão, Capivariano pra cima, enfim, o pessoal se manifestando sempre à sua maneira. Muito bem, sim, vamos falando para você, claro, você torcedor do Guarani, você não pode deixar de perder essa oportunidade. Seja um sócio campeão, planos a partir de R$30. O que você está esperando, você torcedor do Guarani, você que é apaixonado pelo Bugre, vou repetir mais uma vez, planos a partir de R$30, seja portanto um sócio campeão, você entra... Você acompanha a nossa transmissão, você vai lá no QR Code e lá você tem todas as informações. São 14 horas e mais 49 minutinhos, 14h49. Daqui a pouquinho aquele protocolo da Federação Paulista de Futebol e na sequência o hino nacional brasileiro. Mais uma vez aqui na cidade de Campinas a temperatura muda bastante, ora tá calor, ora tá frio, é sempre uma característica da cidade de Campinas, também de São Paulo. Muito bem, 14 horas e mais 50 minutinhos, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo Gobet, porque ele tem mais informações a respeito desse confronto. Os jogos dessa rodada, Fábio, os jogos do Grupo 3, hoje teremos Portuguesa Santista e 15 de Jaú, Comercial de Tietê e Flamengo, Desportivo Brasil e Grêmio Prudente, Guarani e Capivariano, Ibrachini e Tanabi, Mauá, 15 de Piracicaba, Oeste e Atlético Guaratinguetá. E amanhã teremos Bandeirante e São Paulo lá na cidade de Brodowski, fechando a rodada do Grupo 3. Lembrando, então, São Paulo é o líder do grupo com 23 pontos, Guarani 22, Capivariano 20, Oeste 17, 15 de Jaú 16. Grêmio Prudente, Ibrachina, Mauá, Bandeirante e Portuguesa Santista, 15 pontos ganho, fechando os 10 que já estariam classificados automaticamente. Na 11ª posição e ainda classificado, o Flamengo com 11 pontos. Lembrando que são 3 grupos de 16 equipes, classificam-se os 10 primeiros, mais os 2 melhores 11º primeiros colocados. Hoje o Flamengo estaria dentro. O 12º é o 15 com 10, o 15 de Piracicaba com 10. 13º, Tanabi, 9. Desportivo Brasil, 14º, também com 9. E os 2 últimos, que seriam hoje os rebaixados, Comercial de Tietê com 6 e Atlético Guaratinguetá com 5 pontos ganhos. Muito bem, quando as duas equipes já vão adentrar ao gramado, já estão aqui na nossa frente para aquele protocolo da Federação Paulista. Nosso amigo aqui, o Daniel Rosolém, para cima Guarani, esse time do competente treinador Jairo Blumer, o Jairo Blumer que hoje não está no banco de suplência do time do Guarani, foi expulso na semana passada no jogo contra o 15 lá na cidade de Piracicaba. Muito bem,
Daqui a pouco, às 14 horas e mais 51 minutinhos, vamos dar uma passadinha aqui no nosso chat. Aliás, muito obrigado mesmo aos 58 aparelhos conectados. 58 aparelhos conectados até esse presente momento. Guarani Capivariano, repito, briga de cachorro grande hoje aqui pela 11ª rodada do Sub-20, jogo válido, como vocês, como nós já falamos, jogo válido pelo Grupo 3. Também aqui, pessoal se manifestando, Sérgio Luiz Santana, Bugrão, é o time de Campinas, ele aí falando também da rivalidade que existe aqui na cidade de Campinas. Também o Paulo Henrique, vamos Guarani, e também outra vez o Paulo Henrique aqui, vamos Bugrão, um abraço para a TV Guarani, um abraço para você também, Paulo Henrique, você que está nos prestigiando. 14 horas e mais 52 minutinhos, como a gente sempre fala, né, em todas as nossas transmissões. Futebol, paixão popular, a vida é mais leve com a emoção e a arte do futebol. E o público vem chegando em pequeno número, claro, aqui no CT do Guarani. Não temos assim um grande espaço para o público, né? Mas temos lá 2 arquibancadas na nossa frente e o torcedor vem aí, aos poucos o torcedor vai chegando para acompanhar nessa sexta-feira aqui na cidade de Campinas, esse jogão de bola entre Guarani enfrentando a representação do time do Capivariano. Nesse momento, a temperatura aqui na cidade de Campinas, na marca de 24 graus, com sensação térmica de 25. Ora o sol aparece, ora o sol acaba se recolhendo. Nesse momento, temos aqui um tempo mais fechado. E, nesse momento, as 2 equipes vão adentrar ao gramado, tanto o Guarani como também o time do Capivariano. As 2 equipes já começam a ficar perfiladas, o Guarani aqui na nossa frente. Daqui a pouco você vai curtir pelas imagens da TV Guarani. O quarteto de arbitragem aqui à nossa frente, sinalizando pra gente, dando aquele joinha, aquela força positiva, aqueles fluidos positivos pra gente. E daqui a pouco você vai acompanhar em todas as suas emoções, com toda a vibração, com toda a nossa vibração aqui da TV Guarani, com as informações mas também você tem, acima de tudo, a informação precisa, as estatísticas também, como você já está acostumado. Nesse momento vai ter início o protocolo, estou vendo um dos bandeiras fazendo lá a chamada dos jogadores, vendo se está tudo ok. São 14 horas e mais 54 minutinhos, a partir das 15 em ponto. A bola vai rolar para você aqui pela TV Guarani, aqui no CT do Guarani, na cidade de Campinas. As 2 equipes já estão perfiladas à nossa frente. Estou vendo o capitão da equipe do Guarani, como também o capitão da representação do time do Capivariano. Nesse momento, portanto, começa aquela música, aquele protocolo, aquele clima contagiante antes do jogo, aquele protocolo da Federação Paulista de Futebol. O time do Guarani, como vocês podem observar, à nossa direita, o time do Capivariano à esquerda com seu uniforme vermelho. E o time do Guarani com aquela numeração que todos nós gostamos e aquele uniforme tradicional, aquele uniforme que passa pra gente toda aquela lembrança, né, do time do Guarani. Hino Nacional Brasileiro.
Hino nacional brasileiro, cumprido o protocolo. Daqui a pouco a bola vai rolar, quando nesse momento o time do Guarani vai ao encontro, cumprimentando aquele fair play, cumprimentando a representação do time do Capivariano, o time do Capivariano cumprimentando o quarteto de arbitragem. 14 horas e mais 56 minutinhos. Vamos, portanto, escalar as equipes. Começando com o Bugre da cidade de Campinas. Na telinha da TV Guarani, a equipe do Guarani, do hoje técnico da equipe, que na verdade é auxiliar técnico, Marcos Paulo, vem a campo com 1, Rian Vieira, 2, David Miguel, 3, Cipriano, 4, Zamboni, o capitão da equipe, 5, William, 6, Victor Gabriel, 7, Andrei, 8, Mineiro, 9, Kevin, 10, Léo Porfírio, 11, Guilherme Batista, essa é a equipe do Guarani. O outro lado do jogo, o time da cidade de Capivari. O capivariano do técnico Ivan Médici vem a campo com 1 Mike, 2 Ian, 3 Juliano, 4 Gustavo Rodrigues, 5 Matheus Parado, 6 Paulo Henrique, 7 Hugo Cordeiro, 8 Kaique, 9 Carlos Henrique, 10 Zé Antônio, capitão da equipe, e 11 João Vitor. Muito bem, quem manda no jogo, o trio de arbitragem, também na voz de Marcelo Gobet. Hoje a arbitragem está a cargo de Humberto José Júnior, de 40 anos, formado em 2013 pela Federação Paulista de Futebol. Tem como seus auxiliares Rodrigo Schmidt e Fernando Meirelles Silva. E o quarto árbitro, Felipe de Camilo Calimã. Muito bem, nesse momento tá o TOS, a moedinha subiu nesse momento, os dois representantes, o jogador Zamboni pelos lados, capitão do Guarani, e também o jogador Zé Antônio, capitão do time do Capivariano. Os dois já se cumprimentaram. Fabio. O time do Guarani deve ficar à direita, o time do Capivariano à esquerda. Pelo que eu vi aqui no TOS ali, o Capivariano ganhou, o TOS vai ficar à direita, pelo que ele escolheu o campo, pelo menos à direita, só se porque ele apontou para lá, né? É isso aí, já estão se encaminhando lá para o outro campo. O Capivariano vai ficar à direita, o Guarani à esquerda, e o Guarani vai sair com a bola nesse primeiro tempo. É que naquele momento os dois times estavam posicionados na posição que eu falei. Claro, houve o TOS e nesse momento inverteu as posições, como já foi explicado. O Guarani fica à nossa esquerda, o time do Capivariano à nossa direita. Os dois times batem bola. Tô vendo o árbitro lá na metade do campo, o Humberto José Júnior. Há poucos instantes de apitar aí, de fazer o apito inicial, quando nesse momento estou vendo lá o goleiro da representação do Capivariano, Mike, se juntando à rodinha de jogadores para aquele momento de fé, para aquele momento de força positiva, enfim, time do Capivariano fazendo a sua oração nesse momento lá na rodinha, e o time do Guarani à esquerda praticamente já postado para a bola rolar daqui a pouquinho. O árbitro vai até o centro de campo, apita para que as duas equipes fiquem posicionadas. O time do Capivariano já começa a tomar posição, o time do Guarani já está posicionado no seu campo, o time do Guarani, repito, bate-bola. Tô vendo o goleirão lá, o Rian, do time do Guarani, vai ficar à nossa esquerda com seu uniforme amarelo, e o goleiro do Capivariano, o goleiro Mike, goleiro que joga de preto, se encaminha até para a sua meta. As pessoas que estavam no gramado estão saindo para ficar somente os jogadores. Daqui a pouco, portanto, daqui a pouquinho, a saída pertence ao time do Guarani. Tô vendo lá o jogador, o Kevin, camisa número 9, vai autorizar, autorize, e as duas equipes estão correndo atrás da bola aqui do CT do Guarani. O time do Guarani toca a bola no campo defensivo, bola ficando lá com o Cipriano, soltou a bola lá pelo lado esquerdo, o Vitor Gabriel recebe, vai trabalhando a bola outra vez aqui o Cipriano. No campo de defesa, chamando o lateral direito, que é o David Miguel. David Miguel tentou aqui na ponta esquerda para o Guilherme Batista, teve o toque da zaga do time, jogador do Capivariano, acabou se antecipando. É lateral para o time do Guarani, o time do Capivariano reclama, mas é lateral, tem duas bolas em campo, uma vai ter que sair, evidentemente, o árbitro já viu. Fabio. E a lateral vai ser cobrado aqui pelo David Miguel. E nem com 1 minuto de jogo, já tem gol. Oeste 1, Atlético Guaratinguetá 0. Olha aí, você vai saber todas as informações aqui com o Marcelo Gobet. O recuo do Zamboni de cabeça lá para o goleiro Rian. O Rian sai lá com o Zamboni. Camisa número 4, capitão do time, bom jogador, ainda ele prende, domina, chamando o Cipriano. É a dupla de zaga, trabalha a bola, dá tratos à bola, outra vez
Lá pelo lado esquerdo é o Zamboni. Zamboni trabalhando, vai levando, vai caminhando lá, dominando o Vitor Gabriel. Lá pela ponta esquerda, deu uma cavadinha, levantamento na frente lá pro Kevin. Vai tentar o Kevin, chegou a zaga, ganhou o Kevin. Lá pelo lado esquerdo, curva de ponteiro esquerdo, ainda ele trabalhando, voltando no meio, recebeu lá o jogador que é o Andrei, tentou o Andrei, tocou do lado esquerdo, recebe outra vez o Kevin, ainda ele, prende, domina, recebeu o lateral Vitor Gabriel vai pra cima, tentou se livrar da marcação, ficou na marcação, só que o jogador lá, o Rian, acabou chutando a bola pra cima do atacante do Guarani. É apenas tiro de meta para o goleiro Mike. As duas equipes com campanhas muito semelhantes, né, Fábio? A equipe do Guarani com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Capivariano com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E já tem gol lá em Mauá também. Mauá 1, 15 de Piracicaba 0. Olha aí, Mauá 1. Os gols já vão saindo, Fábio. Os gols já vão saindo. Mauá 1, 15 de Piracicaba 0. Zamboni recebendo o Cipriano, pressionado, vai rifar essa bola, levantou na frente aqui, vai tentando o jogador camisa número 8, que é o Mineiro, tenta o Mineiro caiu também o jogador lá do time do Capivariano, rasgou a zaga do jeito que deu, ganha lateral, o time do Guarani aqui pelo lado direito, David e Miguel novamente. Ainda bem que tinha uma árvore aqui atrás, senão a bola ia parar no teto de um carro preto que está parado aqui atrás da gente. É verdade. Trabalhando lá, recebendo o Guilherme Batista, tocou pro lateral que é o David Miguel, foi desarmado, voltou aqui pro William, tentou o William no meio, ficou lá, recebeu o Mineiro, tenta o Mineiro, voltou, Guilherme Batista recebe o William. O William lá do lado direito, bom toque pro Mineiro, tentou uma jogada, só que ganhou lateral. O último toque foi feito pelo Kaique, lateral para o time do Bugre, que vai chegando. Por enquanto, momentos iniciais de partida, a pressão da equipe do Guarani não deixa o Capivariano jogar. E no placar 0-0, que estamos chegando na marca dos 3 minutos desta primeira etapa. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas. O cruzamento foi feito, a bola foi cortada do jeito que deu, cortou mal a zaga, depois o zagueirão se recuperou. Toque foi feito pelo Cipriano aqui, passou pelo Mineiro, ficou caído o Mineiro, a bola volta. O árbitro marca uma posição, acabou marcando posição de impedimento do ataque do time do Guarani. O Guilherme Batista acabou demorando para voltar da sua posição irregular. Quando foi disputar a bola, espertamente, atento no lance, Rodrigo Schmidt levantou seu instrumento de trabalho, indicando o primeiro impedimento da partida na marca dos 3 minutos e 30 segundos. Muito bem, trabalha a bola o time do Capivariano aqui, era o Paulo Henrique que virou a bola do lado direito, Juliano fez o passe lá na ponta, o Rian recebeu, meteu a bola na frente, a tentativa foi com o Kaique, cortou a defesa, e olha o contra-ataque do time do Guarani, desce lá pela ponta esquerda, tentou Léo Porfírio, na frente pro Kevin, saiu o goleirão, disputou, saiu o goleirão com os pés, e acabou dominando, saindo lá o time do Capivariano, o goleiro Mike. Foi ousado o Mike. O Mike quase matou uns 3, 4 torcedores da equipe do Capivariano de susto agora. Na hora de dar o corte, ele quase se atrapalhou, Kevin quase roubou, mas se recuperou a tempo, evitando o que poderia ser um ataque muito perigoso da equipe do Guarani. E a bola fica lá na metade do campo, recebendo lá. Dominando, trabalhando o time do Guarani, a bola recuada aqui para o Cipriano no campo de defesa, passa anteriormente, foi lá do Kevin, a bola chega no Zamboni. Tem o Zamboni, tem o lateral livre aqui, o David Miguel, mas ele preferiu pelo meio o William, mais atrás o Cipriano. O Cipriano vai soltar, viu o lateral aqui, o David Miguel, mas ele preferiu soltar para o Zamboni novamente. Lá pela ponta esquerda, Zamboni no meio, tocou, a bola sobra do lado esquerdo, ficando com o Vitor Gabriel na frente, bom passe, recebeu lá o jogador, quer o camisa número 7, o árbitro marcou uma posição de impedimento para o Andrei, que chegava por lá, cabecinha raspada, ele deu o impedimento do ataque do time de Campinas. Mais um impedimento assinalado contra a equipe do Guarani, estava adiantado, impedimento assinalado e tem gol também lá em Tietê, Comercial 0, Flamengo 1, os gols vão, o pessoal tá com fome de gol nessa sexta-feira, Fabio. Tô vendo, hoje o pessoal realmente tá com fome de gol, cortou lá o Cipriano de cabeça, quem fica com essa segunda bola, vai brigar lá o William, quem brigava lá era o Andrei, a bola chega lá, tentou por lá o William, mas a bola foi recuperada pelo Rian, que recuou no campo de defesa lá pro Juliano, do jeito que deu, espirrou o taco, a bola voltou para ele, teve sorte, deu passe, tocou na frente, fez a proteção, o William ganha lateral o time do Guarani. Nesse momento ali o jogador da equipe do Capivariano acabou levando mais sorte do que juízo. Ele chutou errado, voltou para ele mesmo, mas no fim acabou saindo pela linha lateral, já cobrado pelo Guarani. Tempo vai passando no reloginho da TV Guarani. Zamboni, lá do canhoto do campo, recebe Vitor Gabriel tem no meio, o jogador que é o Léo Porfírio, preferiu o passe pro Kevin, na frente, bateu na caixa bonito, deslocado pelo lado esquerdo, vai para cima da marcação, ainda ele ameaçou,
Para quem chega essa bola, o William domina, o William no meio, tentou, Léo Porfírio, cortou a zaga, tenta puxar o contra-ataque lá, o Carlos Henrique foi desarmado, teve o toque, voltou do lado esquerdo, vem o time do Guarani dominando por lá o Andrei, tenta partir para cima, recuperação feita pelo Juliano, do jeito que deu, a bola bateu a bola no que tentava sair o time do Capivariano, a bola acabou batendo no jogador do Guarani, sai. É apenas tiro de meta para o goleiro Mike. Até o jogador da equipe do Capivariano estava sozinho, podia dominar a bola, preferiu deixar sair pela linha de fundo, até para acalmar, sabe, dessa pressão inicial da equipe do Guarani. Passamos na marca dos 6 minutos deste primeiro tempo, uma pressão grande da equipe do Guarani, e o Capivariano vai suportando, por enquanto, 0-0 aqui no CT do Guarani. Briga de cachorro grande, briga do segundo contra o terceiro colocado. Lá do canhoto do campo, tenta sair o time de Capivari, desarmou, a bola chega na ponta direita, Guilherme Batista ganhou do lateral, cruzamento foi feito, não deu sequência na jogada, ficou lá pro Matheus. Sai pro jogo o Matheus, limpa bem a jogada, puxa na velocidade, aqui do lado esquerdo, só que tocou errado, recuperação feita pelo David Miguel, recua lá pro Cipriano. O Cipriano vai voltar pro goleirão que é o Rian. Goleirão Rian dominando, fez o passe lá na ponta, viu bem o lateral Vitor Gabriel, fez o giro, dominou, vem o Vitor Gabriel. Colocou na frente Léo Porfírio, camisa número 10. Hoje com a camisa número 10. Léo Porfírio vai pra cima, meio que se enrolou com 2 jogadores, mas ganhou lateral ou não. O último toque foi dele mesmo. E acabou dando lateral pro time de Capivari. Quando tentava sair o time de Capivari com o jogador que é o João Vitor, foi desarmado. Bola cai do lado esquerdo, lá Vitor Gabriel, Léo Porfírio. Olha o cruzamento no meio, corta a zaga por intermédio do Juliano. Quem fica com essa sobra? Tira a zaga do time do Capivariano e tenta, puxa o contra-ataque lá pelo lado direito com o Vitor Gabriel. Vai o camisa 11, domina, lá vai ele caminhando. O Vitor Gabriel vai para cima. Tentou partir para cima, acabou perdendo o lance. O árbitro acabou não marcando nada. Posse de bola para o time do Guarani. O Rian domina lá no seu campo de defesa. Mais um gol saindo na rodada, agora lá em Santos. Portuguesa Santista 1, 15 de Jaú 0. O pessoal hoje realmente tá animado. Tá animado sim. Lá no campo de defesa trabalha o Guarani. O jogo aqui continua 0-0. Cipriano chamando David e Miguel. E mais um gol, Fábio. Desportivo Brasil 1, Grêmio Prudente 0. Desportivo Brasil 1, Grêmio Prudente 0. E aqui ganha lateral o time do Guarani. Aqui o David Miguel. Para você que está no nosso chat, realmente muito obrigado poxa vida, 221 aparelhos conectados, mas muito obrigado mesmo. Pediu falta o Guilherme Batista, o árbitro marcou, falta para cima dele. E na marca dos 9 minutos desta primeira etapa, primeira falta... Leila Jimenez Hernandes, eles que são aí pai e mãe do zagueiro Cipriano do Guarani, eles estão torcendo aí pro filhão. Grande abraço. Grande abraço para eles. Lá, Vitor Gabriel vai para a cobrança. Levantamento feito lá no segundo pau. Fácil nas mãos do goleiro Mike. Grandalhão saiu segura com firmeza. Acabou saindo fechado o lançamento ali do Vitor Gabriel. Vai lá, Fabio. Olha, vem entrar o João Vitor, dominou, espetou pela ponta, pintou o gol, olha o toque. Gol! Do Capivariano, João Vitor, camisa número 11. A defesa do Guarani lá pelo lado esquerdo, o levantamento foi feito na velocidade, o João Vitor chegou, foi levando na velocidade, ninguém para coçá-lo. Na saída do Rian, meteu para o fundo da rede, decretando no placar. 1 para o Capivariano, 0 para o Guarani. Na marca dos 10 minutos desta primeira etapa, a pressão era do Guarani. Um erro, o erro foi fatal. Contra-ataque lá pelo lado direito. João Vitor, o artilheiro da equipe, marca o seu 7º gol na competição. Com toda a frieza, toda a calma na saída do goleiro Rian Vieira, empurrou para o fundo da rede. Agora no placar, Guarani 0, Capivariano 1. Pois é, o Capivariano sai na frente nesse início de jogo
João Vitor recebeu com muita liberdade, jogador atacante, extrema, ele que vinha sempre caindo lá pelo lado direito, ninguém para coçá-lo, repito, aí ficou fácil, né? Na saída do Rian, acabou mais. Olha o Guarani em cima, levantamento feito lá pro Mineiro, cortou a defesa, olha o contra-ataque de novo aqui, Hugo Cordeiro. É o número 7, domina as costas, lá pela ponta direita, pro João Vitor. O autor do gol vai para cima, na velocidade, escapuliu, tocou na ponta, de passe para ele, corta a zaga, saiu lá o jogador que é o Vitor Gabriel. Colocou no campo de ataque, tentativa, tá impedido aqui o Kevin. Na nossa frente, o árbitro Bandeira não titubeou, impedimento do ataque do time do Guarani. E um detalhe, Fábio, o chute do João Vitor foi o primeiro chute do jogo. O Guarani não havia chutado ainda, foi o primeiro lance da equipe do Capivariano, primeiro chute, primeiro gol. Pois é, Capivariano 1-0, mais eficiente no jogo Capivariano, né? Numa estocada, foi pra cima e fez o gol. Mike, vai soltar do lado direito, é o Rian. Aliás, o número 3, o Juliano. Juliano lá pro Rita. Vai avançando no meio, tentou na frente dele o Zamboni, cortou do jeito que deu, pressionado, lateral para o time de Capivari. Agora a equipe do Guarani tenta acalmar, colocar a cabeça no lugar, não sentir, ir para cima, a pressão era grande, tem qualidade, tem potencial, pode vir para cima com toda a calma e virar esse placar ainda. Tentou o Andrei, levantamento lá pro grandalhão que é o Kevin, vai brigar com ele a defesa lá, o Gustavo, melhor pro Gustavo, tentou, fechou o Guilherme Batista para cima dele. O jogador, o Guilherme Batista, ficou pedindo lá o que seria um pênalti, na verdade o árbitro não foi na dele. Bola saiu, linha de fundo, tiro de meta lá pro Mike. O pessoal reclama de um possível braço que o jogador do Capivariano poderia ter deixado para cima do Guilherme Batista na proteção da bola. O árbitro estava próximo do lance, Humberto José Júnior estava próximo do lance. Nada marcou, segue 1-0 para a equipe do Capivariano. E o Capivariano que trabalha a bola com tranquilidade no seu campo. Levantamento feito, o William tocou de cabeça, rebote do Mineiro. Aqui na ponta direita, recebeu, dominando, toque mais atrás, recebeu o lateral, passe foi do Guilherme Batista, chegou lá do lado direito com o Mineiro, ainda o Mineiro outra vez pro David lá, pintou cruzamento no segundo pau, passou pelo Kevin, passou pela defesa, a defesa se atrapalhou, tira a zaga, sobra ficando aqui com o jogador que é Hugo Cordeiro. E Hugo Cordeiro, o árbitro acabou marcando falta para cima dele quando tentava sair aqui o time do Capivariano pelo seu campo de defesa lá do esquerdo. Na marca dos quase 14 minutos desta primeira etapa, a primeira falta da equipe do Guarani, 1-1 em faltas. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Seja um sócio campeão, sejam sócio campeões. Alô você, se liga, planos a partir de R$30. Você aí que está nos acompanhando, você clica no QR Code e lá você vai ter todas as informações para você ser um sócio campeão do Guarani. Campo de defesa, o Rian. Lá do canhoto do campo, Vitor Gabriel. É o lateral esquerdo, Vitor Gabriel, na frente lá pro jogador que é o Léo Porfírio. Léo Porfírio sempre deslocado pelo lado esquerdo. Hoje tá com a camisa número 10. Recua pro Andrei. Lá vai o Andrei, recua no campo de defesa o Cipriano. O Cipriano tem o lateral direito, que é o Davi Miguel, aqui pela David Miguel pela ponta direita. David Miguel lá, Mineiro, recebe o Mineiro. Teve o toque do jogador lá, ganhou lateral. O Mineiro fala que não, mas o último toque foi dele, pelo menos o Bandeira entendeu assim. Lateral para o time de Capivari. A bola acabou raspando nele e o assistente número 1 atento assinalou lateral para a equipe do Capivariano. Recuperou lá o Andrei, recuou lá para o Vitor Gabriel, meio pressionado pelo autor do gol, o João Vitor, do jeito que deu certo lá para o Léo Porfírio. O Léo Porfírio tentou o Andrei, a bola quica, chega a sair, saiu, fez a proteção lá o Rian. Lateral para o time da cidade de Capivari. Chegamos na marca dos 15 minutos desta primeira etapa, Fábio. Até o momento, 65% de bola rolando, 65-35 de posse de bola a favor da equipe do Guarani. Mas o placar, Guarani 0, Capivariano 1. Pois é, exatamente. A bola tocada aqui, vai cortar o David Miguel, mas quem recuperou foi lá o camisa número 7, que era o Hugo Cordeiro. Hugo Cordeiro desce pelo lado esquerdo, marcado lá pelo William. Cruzamento foi feito no segundo pau. A bola seria, na verdade, talvez a intenção fosse lá para o João Vitor, mas o Vitor Gabriel fez a proteção e ele mesmo vai para o lateral, para o time de Campinas. O cruzamento acabou saindo muito forte. Só fez a proteção o Vitor Gabriel, lateral a favor da equipe do Guarani.
Levantamento lá, toca bem colocado o Kevin lá, o Léo Porfírio lá pelo lado esquerdo, foi o Mineiro que tocou na bola. Léo Porfírio vai pra cima, o Guarani tá em cima também, vai pra cima, puxou Léo Porfírio, não houve nada, ficou caindo, foi na bola, o zagueirão do time do Capivariano e sai pro jogo. A bola chega com Zé Antônio, o capitão da equipe. Trabalhando pelo lado esquerdo, a bola chega aqui no Hugo Cordeiro, passa anteriormente, foi lá do Zé Antônio, o Zé Antônio recebe ainda ele. Mais atrás pro Hugo Cordeiro. Ainda o Hugo Cordeiro mete essa bola mais atrás, recebendo lá o Matheus Prado, a bola chega lá no lateral esquerdo, que é o Paulo Henrique. Toca a bola, voltando aqui para o Matheus Prado. O Matheus Prado vai recomeçar tudo novamente no campo de defesa aqui para o Gustavo Rodrigues. Gustavo Rodrigues Juliano, é o número 3. Se fecha todo o time do Guarani nesse momento. Gustavo Rodrigues vai meter a canhotinha, levantou, corte de cabeça do Zamboni. Quem fica com essa sobra tentou o Matheus. Passou por ele, a bola fica no Kevin, tenta puxar o contra-ataque, chegou por baixo, cortou, bem colocado o Paulo Henrique. E toca a bola no campo de defesa do time do Capivariano. O Guarani tenta retomá-la com o Guilherme Batista. Chegou o Cipriano do jeito que deu, falou aqui não. Só que ele meteu a bola pela linha de lado, lateral para o time de Capivari. E a bola foi parar do outro lado da rua, Fabio. Exato, foi parar do outro lado aqui. Passou perto onde o pessoal toma um lanchinho aqui também. Muito bem. Muito bem, tô vendo o treinador aqui da representação do Guarani. O treinador falando alguma coisa. Olha o gol, o Marcos Paulo, e vamos ao gol. Ibrachina 1. Peraí, tô confirmando aqui. Ibrachina 1, Tanabi 0. Jogo também válido. Todos esses jogos válidos pelo grupo 3 do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Todos os jogos válidos pelo grupo 3, você fica sabendo aqui. Gustavo Rodrigues pressionado, ele recua para o goleiro Mike. Goleiro que joga de preto, Mike tranquilo no jogo. Ele rifou essa bola na tentativa lá com o João Vitor, vai subir Zamboni de cabeça, no meio vai aparar o Mineiro. Camisa número 8 às costas, vai levando. E o torcedor chegando aqui no CT do Guarani, acompanhando o Mineiro. Lado esquerdo do campo, recebe o João Vitor Gabriel, cruzamento para o Kevin, olha o toque! Gol! Mas não valeu. Ele marcou pênalti. Ele marcou pênalti. Eu tô vendo aqui agora uma discussão, o lance seguiu. O apito, Fabio, Saiu, saiu antes da finalização. Por isso que aí tem que ser marcado o pênalti e por isso não valeu o gol. Lógico que o gol leva vantagem sobre o pênalti, mas no caso aí, como ele apitou antes da finalização, aí tem que ser marcado o pênalti. É o que o pessoal chama de apito nervoso. Muito bem, foi apitado, o lance seguiu e o gol não valeu. Agora o Guarani tem condições, é o Léo Porfírio, camisa número 10, pode empatar o Guarani. Léo Porfírio vai para a cobrança, mão na cintura, vai de perna direita, bateu, bola de um lado, o goleiro do outro. Gol! Do Guarani, empata o jogo aqui do CT. Léo Porfírio na cobrança perfeita, bola de um lado, o goleiro do outro, Léo Porfírio, tudo igual. Agora o jogo vai ganhar mais emoção ainda, para o Guarani, Léo Porfírio de pênalti, para o time do Capivariano. Na marca dos 19 minutos, belíssima cobrança, Léo Porfírio deixa tudo igual, ele marca o seu 4º gol na competição. E deixa o placar tudo igual, Guarani 1, Capivariano também 1, Fábio. E tem gol também, saiu lá, Ibrachina 1, Tanabi também 1. E o Guaratinguetá também empatou contra o Oeste. Chuva de gols nessa sexta-feira. Muito bem, trabalha a bola lá o Mineiro. Guarani agora com mais tranquilidade, claro, Cipriano. E Fábio, foi o primeiro chute do Guarani também na partida. Embora o Guarani tivesse mais posse de bola, né? Sim, mas não conseguia chutar, né? Tava tocando melhor, tava chegando, mas um descuido acabou tomando gol. E com relação ao lance do pênalti, na hora aqui a gente estava acompanhando a bola e não percebeu, né, que o árbitro tinha apitado o pênalti. Da nossa posição aqui ficou difícil detectar onde que foi o pênalti. O pênalti foi anotado, pênalti convertido pelo Léo Porfírio.
Bola do lado direito, Rian. A bola volta ficando lá para o jogador Matheus Prado, lá do lado direito do campo. Recebe o lateral que é o Rian, mais atrás. Toca a bola do time do Capo Varela, a bola chega no Juliano. Campo de defesa, Juliano vai soltar agora sim para o Rian. Lá do lado direito, Rian no meio. Vai trabalhando, recebendo o João Vitor, autor do gol. Ele é liso, ele protege bem. E recebeu, ficou pedindo falta, o árbitro não marcou e a bola chega no Kevin aqui. Vai puxar o contra-ataque, o Kevin tem na frente dele o Guilherme Batista. Vai o Kevin, vai pra cima, escapuliu, foi pra frente, o árbitro marcou falta. No que o Kevin recebeu, foi aterrado pelo Paulo Henrique, falta pela meia direita. Guarani começa a gostar do jogo. E a terceira falta cometida pela equipe do Capivariano, o camisa 6 ali, o Paulo Henrique, ainda reclama da possível falta lá no campo de ataque da sua equipe. Os próprios companheiros pedem para ele sair, deixa, já foi marcado. Falta aqui pelo lado direito do ataque do Guarani. Falta muito perigosa perto da grande área. Já batido, Fabio. Ah, não valeu, que o árbitro falou que só com autorização, porque demorou muito. O Andrei que está lá, o cabecinha raspado, o Andrei. Vejamos, tá 1-1 o jogo. O jogo promete. Jogão de bola que você acompanha aqui na TV Guarani. Vai para a cobrança lá, é o Andrei, é o número 7 às costas. Andrei vai da chuteirinha vermelha, vai de perna esquerda. Andrei, lá no segundo pau, tentou, passou, tentou o Kevin, que fechava perigoso por lá, mas a bola não chegou nele, foi muito forte. Apenas tiro de meta para o goleiro Mike. Tentou aquele lançamento no segundo pau para o jogador chegar e cabecear para o meio para alguém chegando. Mas ali o lançamento acabou saindo muito forte, foi direto pela linha de fundo. Agora no placar, Guarani 1, Capivariano também 1. Matheus Prado domina, Matheus Prado lá do lado direito pro lateral, que é o Rian, recua mais atrás, recebendo lá, voltando o Kaique. Muito obrigado aos 322 aparelhos conectados. O Jorge Henrique, parabéns pela transmissão. Bora Bugre virar o placar. O levantamento à frente, o Rian saiu. Quando chegou o Carlos Henrique por lá, o goleiro do Guarani estava esperto, fez a defesa. Mas fez acabou sendo assinalada a falta. No momento que o goleiro Rian Vieira fez a defesa, chegou o jogador do Capivariano cometendo a falta, quarta falta cometida pela equipe do Capivariano. Rian, Cipriano chamando o David Miguel. Acossado, o David Miguel perdeu lá para o Hugo Cordeiro. A bola saiu, ele marcou lateral para o time do Guarani. Lateral para o time do Guarani, o banco do Capivariano reclama, mas é lateral para o David Miguel fazer a cobrança. Levantamento feito aqui, o Kevin caiu. A bola saindo de novo pela linha de lado, foi cortada pela zaga do time do Guarani, lateral para o time do Capivariano. Bater aqui do lado esquerdo o jogador Paulo Henrique. Paulo Henrique vai para a bola, ainda ele, Paulo Henrique, vai meter essa bola para quem? Demora um pouco, o levantamento lá, cortou a defesa por intermédio do David Miguel. A bola chega por aqui no Gustavo Rodrigues, não teve domínio Gustavo Rodrigues, lateral para o time do Guarani. O Kevin vai deixar lá para o David Miguel. Aí o David Miguel, lateral, camisa número 2. Do time do Guarani, David Miguel. Ele vai para a bola, levantamento lá na frente, recebeu o Guilherme Batista, lá vai o Guilherme Batista, ganhou, o cruzamento foi feito e acabou ganhando escanteio, porque o último toque foi do zagueirão Gustavo Rodrigues. Na marca dos 24 minutos, o primeiro escanteio da partida, escanteio a favor da equipe do Guarani, pelo lado direito do seu ataque. Escanteio, vai para a bola o Andrei, camisa de número 7, camisa de número 7 no jogo passado. O Léo Porfírio estava com a 7, hoje o Léo Porfírio está com a 10. Vai para a bola lá o Andrei para a cobrança. Perninha esquerda, cabecinha raspada, vai de perna esquerda, vai levantar, vai chuveirar. Guarani 1-1 o jogo até aqui. O Guarani está em cima. Levantamento feito, Kevin! Gol! Do Guarani! De virada, o Guarani vira! O cruzamento, a cobrança do escanteio, a gente falava aqui, feita pelo Andrei. Cruzamento lá no segundo pau, o centroavante Kevin de cabeça, ele comemora. Subiu mais que todo mundo na força física, na técnica de cabeça, vencendo o goleiro Mike.
Passa à frente o time de Campinas, vira do Guarani, 2 para o Guarani, 1 para o time do Capivariano. Na marca dos 25 minutos, Kevin marca o seu terceiro gol na competição. Que golaço! De cabeça, subiu mais que todo mundo lá no terceiro andar. Sem chances para o goleiro da equipe do Capivariano. O goleiro Mike. Agora, Guarani 2, Capivariano 1. Olha o Capivariano, não vai deixar barato. Zé Antônio, para quem chega de trás. Olha o Capivariano chegando, foi desarmado. O Kevin tenta puxar aqui. O Kevin tentou puxar o contra-ataque, voltou lá pro David Miguel. Bola chega do lado direito aqui para o Kevin. Tá com fome de bola. Que pique. Vem chegando aqui pela ponta. Curte de ponteiro direito. Tem o lateral lá. O David deu bola pro David. Recebeu o cruzamento. Foi feito. Foi travado. Seria um bom cruzamento, mas cortou Matheus Prado. É outro escanteio pelo lado direito. Foi exatamente nesse lado direito aqui que o Guarani conseguiu fazer o seu segundo gol. Caminha para a bola lentamente lá o Andrei. Ele que fez a cobrança do escanteio, repito, no gol que acabou acontecendo lá, feito pelo Kevin. Escanteio, vai ser cobrado pelo Andrei, lado direito. Muito obrigado aos 347 aparelhos conectados. Andrei vai pra bola, vai de perninha canhota, fechado, cruzamento, o goleirão subiu lá, o Mike deu um murro da bola, porque ele sabe que os lances de cabeça do Guarani são perigosos. Fabio. Bola saindo de novo aqui. E na hora do gol, tivemos 2 cartões amarelos. Um para o camisa 4 da equipe do Capivariano, Gustavo Rodrigues, e para o camisa 8 da equipe do Guarani, o Mineiro. E Ibrachina passa à frente novamente. Ibrachina 2, Tanabi 1. Portanto, os 2 primeiros cartões amarelos do jogo, um para cada lado. Gustavo Rodrigues para o Capivariano e o Mineiro pelos lados do time do Guarani. Jogo segue por aqui. Vai para a cobrança, lateral para o time do Guarani. Vai para a cobrança lá o William. William vai para a bola, lá para o Kevin, passou por ele. Guilherme Batista tentou, na frente dele lá o zagueirão. Vai cortar lá o Paulo Henrique, só que o Guilherme Batista ganhou. Ganhou o Guilherme Batista, passa o pé por cima da bola, mais atrás é o Andrei, tocou no meio, só que tocou errado, recuperação feita, puxa contra-ataque o time do Capivariano. Do lado esquerdo tentou aqui o jogador que era o Hugo Cordeiro, a bola voltou para o Hugo Cordeiro no meio, tentou, recuperou lá o William, aqui para o Guilherme Batista. Vem o Guilherme Batista, tem habilidade, só que 2 aí em cima dele fica difícil, e o último toque foi lá, me parece. O árbitro acabou dando lateral para o time do Guarani. Lá na frente para o Kevin, ainda o Kevin recebeu o grandalhão, vai para cima, prende, domina, toca essa bola, vai tocar essa bola mais atrás, não, cortou do jeito que deu lá o Paulo Henrique. A bola chega por aqui, ajeitada pelo Carlos Henrique, lá pelo meio, trabalha aqui do lado esquerdo, quando vinha tentando puxar o contra-ataque, Hugo Cordeiro, ele se revolta, porque foi marcado o lateral para o time do Guarani, vai para a bola o David Miguel. Fabio, e o Gustavo Rodrigues levou seu 4º cartão amarelo na competição e o Mineiro levou o 3º cartão amarelo e não vai para Jaú enfrentar a equipe do 15 de Jaú na próxima semana. Pois é, tá aí as informações, Mineiro não joga o próximo jogo. Levantamento lá na frente, tentou lá Hugo Cordeiro, trabalhou João Vitor. O Capivariano é perigoso, toque na frente, cortou bem colocado o Zamboni, bem posicionado, deu sobra, saiu lá o jogador número 7, que era o Andrei. O árbitro entendeu que não houve falta, a bola chega lá pro Rian, tenta o Rian, lateral direito, ainda ele, protege bem, tenta o Rian, tenta partir para cima, cortou o Vitor Gabriel e puxa o contra-ataque lá do esquerdo, Léo Porfírio. Bela jogada do Léo Porfírio. Tem o Kevin aqui pelo meio, é isso que ele faz, não titubia, só que cortou bem colocado o Gustavo Rodrigues, a sobra do Mineiro. Vai soltar para o Kevin, lado direito. Kevin passou, Mineiro com liberdade, dominou, bateu lá no Gustavo Rodrigues. Zagueirão cresceu pra cima dele, mas o Bugre ganha escanteio. O Bugre tá em cima, o Bugre tá com fome de bola e fome de gol. O vira-vira animou ainda mais a equipe do Guarani. Terceiro escanteio a seu favor, terceiro escanteio da partida, o terceiro a favor do Guarani. Todos aqui pelo lado direito do seu ataque. Vem para a cobrança o camisa 7, Andrei. Mais uma vez o Andrei, ele que vai lá. Caminha até lentamente pra bola, o Andrei. Tô vendo lá o Kevin na área. Os jogadores do Guarani. Guarani na bola aérea. Leva perigo para o time do Capivariano. O Andrei. Perninha canhota, vai o Andrei. Goleirão lá, o Mike no segundo pau. Olha o Andrei.
Ele recuou essa bola aqui, pegou todo mundo desprevenido. A bola chega no William, aqui no campo de defesa. Ele vai rifar essa bola, vejamos, levantamento na frente para ninguém. Ficou fácil lá pro goleiro Mike. Acho que acho que ele deve ter pego errado, né, Fábio? Pegou errado aqui, tentaram armar a jogada do jeito que deu, mas acabou pegando mal. Segue 2-1 para o Guarani e com 31 minutos, Fábio, 53% de bola rolando, 64-36 de posse de bola a favor da equipe do Guarani. Recuperou Paulo Henrique, lado esquerdo, o João Vitor cortou, bem colocado o Cipriano. É o Capifariano, né? O Capifariano chegando também, é um bom time. Matheus aqui recebendo, dominando por lá, bola recuada do campo de defesa aqui para o Gustavo, o passe anteriormente foi do Kaique. Ainda o Gustavo Rodrigues, lá para o zagueirão que é o Juliano no meio, recebeu o lateral, o Rian deslocado pelo lado direito, a bola chega lá pelo lado direito, desce o time de Capivari, a bola chega lá no lado direito pro lateral Rian, mete essa bola na frente, o passe anteriormente foi do Zé Antônio, e na sequência do lance, acabou saindo em apenas tiro de meta lá para o goleiro Rian. Ele deu aquele tapa para sair na frente, mas acabou chocando-se com o jogador do Guarani, um muro na sua frente, aí não tinha como passar, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani na marca dos 32 minutos. Seja um sócio torcedor, seja um sócio campeão, seja um sócio campeão do Guarani, para você que está sintonizando a TV Guarani nesse momento, que você está aí, deixa de marcar toca, meu amigo. Você que gosta do Guarani, você que é apaixonado pelo Guarani, seja um sócio campeão. Você está vendo aí o QR Code na sua tela, lá você vai ter todas as informações para ser um sócio campeão. Mineiro na frente para o William, deu certo. Olha o cruzamento no segundo pau, quem chega tava o Léo Porfírio, foi desarmado, briga o Mineiro de cabeça no meio. A bola foi ajeitada lá para o Guilherme Batista, é o Kevin, dominou, Kevin bateu na zaga, a bola espirrou, não chegou a sair. O Kevin tá com tudo, só que agora o último toque, a bola bateu no seu peito. Lateral para o time de Capivari, mais uma vez chegou insinuante o time de Campinas. O Bugre não desiste, vai para cima, pressiona, quer ampliar o placar. Nesse momento o jogo é paralisado para atendimento ao jogador do Guarani, que na disputa de bola acabou sendo atingido. O árbitro já pediu a presença do departamento médico da equipe, que está lá para atender o jogador da equipe do Guarani na marca dos 33 minutos. Me parece que é o Léo Porfírio, naquela jogada lá, que aconteceu, aquele lance de perigo a favor do Guarani. No bate e rebate ali, ele acabou se chocando, levando a pior no lance, e aí ficou sentindo, está lá sendo atendido pelo departamento médico da equipe do Guarani. E passa algumas informações aqui, Fábio. A gente estava falando do equilíbrio das duas equipes. A equipe do Guarani tem o 13º melhor ataque da competição com 18 gols. A equipe do Capivariano, o 15º melhor ataque com 16 gols. Já na defesa, o Guarani é a 4ª melhor defesa com 7 gols. E o Capivariano é a 5ª melhor defesa com 8 gols. O melhor ataque da competição até o momento é o Palmeiras com 35 gols. Marcados. E a melhor defesa, a equipe do Juventus, com 2 gols sofridos. Capifariano, o Guarani vai vencendo pelo placar de 2-1, mas quem toca a bola é o time do Capifariano. A bola chega aqui no Gustavo Rodrigues. Lateral esquerdo, Paulo Henrique. Ainda ele, não tem para quem passar, voltou para o Gustavo Rodrigues. Tem na frente dele lá o Kaique. Aí o Gustavo Rodrigues aqui do lado esquerdo com o lateral Paulo Henrique novamente. Ainda ele domina aqui do lado esquerdo para receber o Hugo Cordeiro. Vai para cima no meio, tocou a bola, recebeu lá o Carlos Henrique. Carlos Henrique no meio para o João Vitor. Corta bem colocado o Zamboni do jeito que deu. Vai tentar evitar a saída o David Miguel, tira o David Miguel, bola sobra aqui, o levantamento foi feito pelo Paulo Henrique, corta a zaga de novo, voltou para o Paulo Henrique, bola ajeitada, Paulo Henrique lado esquerdo, Hugo Cordeiro, aliás é o João Vitor desce pelo lado esquerdo, a bola bateu no Mineiro, chegou a sair, não chegou a sair, saiu sim, escanteio, último toque do camisa 8 do time do Guarani, escanteio lado esquerdo, João Vitor na bola. Na marca dos 35 minutos, o primeiro escanteio a favor da equipe do Capivariano, escanteio pelo lado esquerdo do seu ataque. João Vitor, autor do gol, solitário até aqui do time de Capivari. João Vitor, treinador aqui, o Marcos Paulo falando bastante, dá para ouvir tudo aqui. João Vitor, levantamento lá no segundo pau, quem sobe o toque de cabeça foi feito pelo meio, olha o toque! Livre, leve, solto, Matheus Prado. Livre, leve, solto, Matheus Prado, cara a cara com o Rian.
Desperdiça uma grande oportunidade o time de Capivari. Perde uma grande chance na pequena área, mandou balaço ali, mas pegou muito embaixo da bola, passou longe do gol do Rian Vieira, segue 2-1 Guarani. Guilherme Batista, bom passe aqui para o David Miguel. Vai o David Miguel, lateral, vai avançando, lá vai ele, meteu essa bola na frente, mas adiantou demais, apenas tiro de meta lá para o goleiro Mike. Acabou adiantando demais, o Paulo Henrique acabou entrando na frente dele, fazendo a proteção limpa, e aí é só tiro de meta a favor da equipe do Capivariano, já batido. Muito bem. Aqui trabalhando lá no campo de defesa, o time de Capivari, a bola chega no Gustavo Rodrigues, Paulo Henrique. É o lateral esquerdo, não tem para quem passar, acossado pelo Guilherme Batista, recua lá para o Mike. Pressionado pelo Kevin, meteu essa bola no meio, recebeu lá o Kaique, pressionado, perdeu. Mineiro recuperou na frente lá para o Kevin, cortou a zaga, vai consertar lá o Gustavo. Esqueceu da bola o Gustavo, soltou para o Paulo Henrique, que puxa do lado esquerdo, levantamento feito no campo de ataque, vai subir o Cipriano de cabeça, perdeu, toca de cabeça feito pelo Carlos Henrique, lado esquerdo para o João Vitor. Ainda o João Vitor no meio, Carlos Henrique recebe, ainda ele, lá vai ele caminhando. É o camisa número 7, foi desarmado pela zaga, voltou a sobra de bola do Guilherme Batista, ele vai tentar puxar o contra-ataque, Guilherme Batista, lado esquerdo pro Kevin, tem condição, vai pra cima, o Léo Porfírio do lado esquerdo, é isso que ele faz, Léo Porfírio vai levando, se enrolou com a bola e cortou do jeito que deu o Juliano, a sobra de bola do campo de defesa do time do Capivariano. A bola chega aqui no jogador que é Hugo Cordeiro, lá do canhoto do campo. Ainda ele domina, recebe, domina. Ele mete essa bola mais atrás, lá pro camisa número 5, que é o Matheus Prado. Matheus Prado foi desarmado pelo Mineiro, pelo meio, lá o Andrei. Tentou surpreender o goleirão e pegou! Consciente o camisa 5 do time do Guarani. Que jogada! Se ele faz esse gol, seria realmente um gol, um belíssimo gol, um gol de muita técnica e visão de jogo também, né? A torcida teria que sair do estádio, como não tem cobrança de ingresso, né, Fabio? É só sair e voltar de novo, porque ia ser um golaço. O Mike ainda deu um susto, deu uma atrasadinha ali para fazer a defesa, mas no fim pegou firme e segue 2-1 Guarani. Olha o João Vitor lá pelo lado esquerdo, escapuliu do David, João Vitor, cruzamento pelo meio! Passe em diagonal, só que não tinha ninguém do time de Capivari, ela saiu mansamente à esquerda do Rian. O cruzamento acabou saindo muito fechado, o Carlos Henrique não chegou a tempo, ela passou raspando a trave do goleiro Rian. Segue 2-1. Lembrando aos amigos da TV Guarani, amanhã mais 2 jogos pelo Sub-15 e Sub-17. No Sub-15, a equipe do Guarani enfrenta a equipe do Referência e às 11 horas, meu amigo, no Sub-17, nada mais, nada menos do que a reedição da final do Brasileiro de 86. Guarani e São Paulo, Fabio. Amanhã você confere aqui com a gente. Na frente lá, Guilherme Batista cortou, bem colocado o Paulo Henrique. O passe anteriormente foi do lateral David Miguel. Lateral aqui, lateral para o time do Guarani. Vai para a cobrança o David Miguel. 2-1 para o time do Guarani. O jogo está paralisado, que tem um jogador ali do Guarani sentindo. O Rian tá lá junto com o seu companheiro, é o Léo Porfírio lá. De novo ele. Mas tá se levantando lá, parece que tá tudo bem por enquanto, vai continuar. Vamos ver. Lateral lá, lateral aqui, vai para a cobrança o David. Levantamento à frente, tentou lá o Guilherme Batista, tá pintando, cruzamento, cortou, bem colocado o Juliano, de cabeça parou lá o Matheus Henrique, lado esquerdo o João Vitor, cortou, bem colocado o William, era o Andrei que tentou, na verdade, o passe com o Mineiro, a bola foi recuperada lá pelo jogador Carlos Henrique, João Vitor, lado esquerdo, tem velocidade, dominou por lá o Hugo Cordeiro vai para cima, se livrou, trabalhando ainda ele, puxa na perna direita. É bom jogador, bateu pro gol, perna esquerda bateu, ela foi. Nada feito, linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Rian. Na marca dos 40 minutos, acabou segurando muito a bola o Hugo Cordeiro. Foi para lá, foi para cá, depois tentou de perna esquerda. Não é o seu forte, pegou mal na bola, longe do gol do Rian. Segue 2-1 para o Guarani, aqui no CT do Guarani. 11ª rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. O Rian vai lá. Tiro de meta, já estamos nos caminhando já para o final desse primeiro tempo. Léo Porfírio tem no meio lá o Andrei, preferiu recuar para o William, mais atrás Zamboni. Ainda o Zamboni, pressionado pelo Carlos Henrique, recua lá para o Rian. Vai soltar aqui Cipriano, é o camisa número 3,
Tem do lado direito aqui, fez o passe na frente, Guilherme Batista meteu, dominou errado, cortou a zaga por intermédio lá do jogador Kaique, lateral, mas ganhou lateral, time do Guarani. Aqui pelo lado direito do seu campo, ainda no seu campo de defesa, o jogador que é o David Miguel. David Miguel levantou na frente para o Kevin, toque da zaga foi feito, a sobra ficando com o Hugo Cordeiro no meio, recebeu lá o Matheus Prado, a bola cai para o João Vitor do lado esquerdo, só que na frente dele estava o William, o gigante William, recuou lá para o Rian. Ainda o Rian no campo de defesa, Zamboni, capitão do time. Recebendo lá o Cipriano, aliás é o William, fez o passe para o lateral aqui o David, tocou de cabeça o David. Bola acabou saindo, o árbitro aponta lateral para o time do Guarani. Na disputa de bola, a bola acabou batendo por último no Hugo Cordeiro, só lateral a favor da equipe do Guarani, ainda no seu campo de defesa. E o João Vitor está lá, caiu no gramado, o árbitro nesse momento para que o jogador camisa 11 do time do Guarani seja atendido. Algumas informações a mais, algumas curiosidades do campeonato ainda, Fábio. A melhor campanha da competição, Palmeiras. O artilheiro da competição, Daniel Davi, do Santo André, com 8 gols. O placar mais comum da competição, 2-1 em 38 jogos. Até agora, em 239 partidas, Fábio, nós tivemos 1.317 cartões amarelos com uma média de 5,5. 114 vermelhos com uma média de meio cartão vermelho por jogo. 703 gols com uma média de 2,9. Algumas curiosidades do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. O nosso amigo aqui, o Jean Souza, no nosso chat, ele nos pergunta quem fez o primeiro gol do Guarani e eu respondo, foi o Léo Porfírio de pênalti, camisa de número 10, Guarani vence pelo placar de 2-1. William. No intervalo, se ele quiser ver, Fábio, na marca dos 19 minutos do primeiro tempo, tá lá o pênalti assinalado pelo Léo Porfírio. Lado esquerdo, domina por lá o Vitor Gabriel tentou, Léo Porfírio, cortou, chegou o jogador do Capivariano, rifando essa bola, saiu pela linha de lado, manual que vai ser cobrado pelo próprio jogador do time do Guarani, que é o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel vai lá para a cobrança, o árbitro fala para ele ir um pouco mais atrás, quase perto lá do pau da bandeira. Levantamento foi feito, vai procurar o corte de cabeça feito lá pelo Matheus Prado, tentou lá o jogador que é o Hugo Cordeiro na frente, a bola chega no João Vitor. Fica mais atrás, fica lá para o Zamboni que domina com tranquilidade. Só que adiantou o Zamboni, na frente dele estava lá o Kaique, ganhou lateral, time de Capivari. Já no finalzinho desse primeiro tempo, lateral cobrado. A bola ajeitada para quem chega de trás. Tentava o time do Capivari, a bola tentou Léo Porfírio na frente. Quando tentava sair para o jogo, o time do Guarani lá pelo seu lado esquerdo, o árbitro aponta e marca, portanto, uma falta no campo de defesa do time do Guarani. Jogo de poucas faltas, Fábio. A quinta falta assinalada pela equipe do Capivariano contra uma somente da equipe do Guarani nesses 44 minutos iniciais. Rian, ele vai para a cobrança lá. Rian rifou, levantamento feito aqui pro Batista, tocou de cabeça Kevin, tentou Guilherme Batista, a bola fica no meio lá, o William de cabeça, tentou o Andrei, cortou a zaga, puxa contra-ataque o perigoso João Vitor. Lá vai o João Vitor marcado, solta lá do esquerdo Hugo Cordeiro, tenta outra vez João Vitor com liberdade, tem condição, vai pintar o cruzamento, teve o toque feito pelo William. Acabou ganhando, vejamos, acabou ganhando, apenas vai para a cobrança lá o jogador que é o João Vitor, escanteio para o time de Capivari. Estamos caminhando já finalzinho desse primeiro tempo, o Guarani vai ganhando pelo placar de 2-1, mas o Capivariano também em cima, olha o cruzamento, passou lá pelo jogador número 3, que era o Juliano, fechou perigoso da cabeçada. Não chegou nem a raspar a cabeça da bola, mas de qualquer forma chegou bem o time da cidade de Capivari. E, Fábio, teremos 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo, vamos até os 48 minutos. A bola fica lá outra vez, bola foi recuperada pelo Kevin no meio, Guilherme Batista. Guilherme Batista vai soltar aqui, nesse momento sobe a placa de 3 minutos aqui. Quando tentava sair o David Miguel, foi acossado, ganhou lateral, o time de Campinas que ganha. Um jogo difícil, é um jogo complicado. O jogo, podemos dizer, claro, o jogo está em aberto. O time do Capivariano é uma equipe bastante qualificada. Ganha lateral outra vez do time do Guarani. Quando fechava aqui o Guilherme Batista. Fez a proteção, vai para a bola o David Miguel. David Miguel, camisa de número 2. Muito obrigado aos 345 aparelhos conectados. Kevin, autor do gol. De um dos gols, Kevin protege bem. Saiu o Kevin, acabou saindo com bola e tudo.
acabou dando lateral para o time da cidade de Capivari. Hoje o árbitro não está agradando ninguém para a marcação dos laterais. Quando é para um lado, um time reclama. Quando é para o outro lado, o outro time reclama. Hoje está difícil. Rian recuou lá para o Juliano. Tem na frente dele lá o Kaique, recebe o Kaique. Tem na frente dele também o Matheus Prado. Kaique tropeçou, ganhou Léo Porfírio, recuperou Juliano. E a bola recuada lá para o goleiro Mike. Uma cobertura providencial do Juliano. O Léo Porfírio já estava roubando essa bola e ia ficar na cara do gol, Fábio. Hugo Cordeiro recebeu lá o Matheus Prado para quem chega de trás é o Kaique. Kaique lá do direito do campo. Trabalha o time de Capivari, trabalhando por lá, o passe é feito na frente lá pro Rian, fez o Rian cruzamento, teve o toque, teve o desvio, ganha escanteio no finalzinho do primeiro tempo, o time da cidade de Capivari, vai o capitão Zé Antônio, camisa número 10 lá para fazer a cobrança. Quase aos 47 minutos, é o terceiro escanteio a favor da equipe do Capivariano, o primeiro pelo lado direito. Zé Antônio, olha o cruzamento, passa por todo mundo, vai voltar para ele, o Zé Antônio pintou cruzamento, toque foi feito, teve o desvio. Quando fechava perigoso lá o Carlos Henrique, mais um escanteio, o time do Capivari, time de Capivari pressiona o time do Guarani, vai o Zé Antônio de novo lá. Quarto escanteio, segundo pelo lado direito. Zé Antônio de novo, olha o cruzamento, Zamboni de cabeça parou, só que não tem ninguém aqui para ficar com essa segunda bola. A bola fica lá pro Rian, fez o passe lá, Zé Antônio rifou essa bola no final do primeiro tempo, levantamento feito Cipriano de cabeça, volta aqui pro Hugo Cordeiro. Recebe Hugo Cordeiro, o árbitro parou e marcou uma posição de impedimento do ataque do time de Capivari. No marca dos 47 minutos, o primeiro impedimento da equipe do Capivariano. E lá em Tietê, Fábio, vira-vira do Tietê. Comercial 3, Flamengo 1. Lá o Rian. Finalzinho do primeiro tempo, daqui a pouco o árbitro apita. Rian levantou essa bola e apita. Apita, aponta ao centro do campo, o árbitro Humberto José Júnior. Final desse primeiro tempo de até aqui, um bom jogo de futebol. 2 para o Guarani, gols assinalados por Léo Porfírio de pênalti e Kevin de cabeça. E 1 para o time do Capivariano, gol marcado pelo jogador camisa número 11, o jogador João Vitor. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar uma aguinha e daqui a pouco, você sabe, tem a emoção da segunda etapa, mas antes da emoção da etapa de complemento, você tem também tudo aquilo que aconteceu em estatísticas no primeiro tempo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas.
Alô, amigos! Voltamos para as emoções do segundo tempo aqui no CT do Guarani pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Até aqui o Guarani vai vencendo pelo placar de 2-1. E um recadinho para você, se liga, seja um sócio campeão, planos a partir de R$30, um recadinho para você que gosta, para você que é apaixonado pelo Guarani. Tá aí na sua tela, você vai lá no QR Code e você vai ter todas as informações para ser um sócio campeão. Se liga, planos a partir de R$30. Vamos então saber aquilo que aconteceu com as estatísticas no primeiro tempo. Na telinha da TV Guarani, a equipe do Guarani, 3 chutes, os 3 na direção do gol. Cometeu uma falta, teve 3 escanteios a seu favor. 3 impedimentos contra 51% de posse de bola. A equipe do Capivariano foram 3 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 5 faltas, teve 4 escanteios a seu favor e 1 impedimento assinalado contra. 49% de posse de bola. Tivemos uma advertência para cada lado. Para o camisa 8, Mineiro, no Guarani, e para o camisa 4, o Gustavo Rodrigues, na equipe do Capivariano. E os gols marcados por Kevin e Léo Porfírio pela equipe do Guarani, e pela equipe do Capivariano, o camisa número 11, João Vitor. E tivemos 50% de bola rolando e sem substituição nessa primeira etapa, Fábio, nesse intervalo. As duas equipes já voltaram sem nenhuma substituição. A saída nesse segundo tempo pertence ao time de Capivari, que aliás já está postada no gramado. O árbitro conversa lá com os 2 jogadores, inclusive um autor do gol, o João Vitor, conversa lá com os jogadores do Capivariano. O time do Guarani fazendo nesse momento postado no gramado, anteriormente estava fazendo lá o seu grito de guerra, aquele momento de positividade, aquele fazendo a sua oração ou coisa do tipo. A bola vai rolar neste segundo tempo, pode ter certeza, pontualmente 16 horas e mais 3 minutinhos aqui na cidade de Campinas, pode ter certeza, vai ter muita emoção nessa etapa de complemento. Duas equipes categorizadas, o nosso Guarani, o Guarani melhor, e apita. Começa o segundo tempo aqui no CT do Guarani. Goleiro Mike manda essa bola pra frente aqui, vai subir a zaga do Guarani, cortou de cabeça lá o Vitor Gabriel, a bola chega no meio, tentou lá o Mineiro, mas a bola retomada, tem jogador do Capivariano, ficou caído no gramado, toque lá feito pelo Vitor Gabriel, corta a zaga por intermédio do Zamboni. No campo de defesa aqui, a bola quicou lá, vem Gustavo de cabeça, sobra, pegou lá o passe, a batida pro gol foi feita, a batida pro gol feita pelo Andrei. O passe foi do Léo Porfírio lá pro Andrei, ele viu o goleirão adiantado, o Mike voltou e fez a defesa nesse início. Menos de 1 minuto de partida, chegou o Guarani de novo. Aquela visão periférica, ele dominou e já mandou, viu o goleiro adiantado, mandou pro gol. O chute acabou saindo um pouco fraco, o Mike conseguiu se recuperar e fez a defesa. Segue 2-1 Guarani aqui no CT do Guarani. Lá do lado esquerdo, toca a bola chega do Gustavo Rodrigues. Campo de defesa, recomeça de novo lá, é o Juliano no meio aqui pro lateral, que é o Rian, passou pelo lateral Vitor Gabriel, Zamboni de cabeça, parou bonito, não houve nada, o João Vitor ficou lá caído, a sobra de bola do Vitor Gabriel na frente, tentou lá o Mineiro, o árbitro para e marca a falta. Falta pra cima do camisa 8 do time do Guarani, na marca de 1 minuto e meio deste segundo tempo. É a primeira falta desse segundo tempo, a 6ª falta do Guarani, falta para cima do Kevin, jogador da equipe do Guarani. Muito bem, lá do lado direito, a bola chega lá no lado direito com o Cipriano colocando a bola, chegando lá pro David Miguel pelo meio, lá pro jogador que é o William, tentou, o William foi desarmado, puxa contra-ataque lá o João Vitor. Lado esquerdo do campo, tentou aqui, bom passe, vem o time do Capivariano. Quando vinha descendo aqui pela ponta direita, o passe foi feito lá pro Zé Antônio, capitão da equipe. É apenas lateral de graça para o time de Campinas, na marca de 2 minutos desse segundo tempo, quando nesse momento o sol dá o ar da sua graça, a temperatura aumenta um pouquinho aqui na cidade de Campinas. O Kevin tentou na frente, cortou bem colocado a zaga, recompôs de novo lá o Kevin. Tenta partir para cima o Kevin, o árbitro pegou falta para cima dele, a falta foi do Kaique para cima do camisa 9 do time do Guarani. Mais uma falta cometida pela equipe do Capivariano, a 7ª na partida, segue 2-1. Jogo mais disputado nesse início de segundo tempo.
Vitor Gabriel, ele que vai para a bola aqui. Da chuteirinha amarela. Vitor Gabriel levantou, vai subir o lateral, cortou, Rian de cabeça. Quem aparou foi o Kaique. 2 em cima dele, recola outra vez pro Rian, despachou aqui, vai subir a zaga, Zamboni de cabeça no meio, deu certo, Andrei cutucou na frente, recebeu lá o Mineiro outra vez, Andrei, o passe anteriormente foi lá do Guilherme Batista. Voltou lá pro David Miguel. No campo de defesa, Cipriano que recola pro Rian. Vai recomeçar, tem o Zamboni na frente dele, vejamos, é isso que ele faz. Zamboni meio pressionado, mas ele tem habilidade, conhece, sai pro jogo, recebe lá o William. Ainda o William soltou pro lateral, que é o David, lá na ponta direita, cortou a zaga. Vai subir de cabeça o Cipriano quando fechava junto com ele lá o Hugo Cordeiro. Não quis nem saber o Cipriano, para se garantir, mandou essa bola pela linha lateral, era a pressão da equipe do Capivariano, segue 2-1. William recuperou, lá o William, lá pro Andrei. Vai o Andrei, vai caminhando, tem o Batista do lado dele. Andrei, levantamento no meio, cortou a zaga, raspou de cabeça. É o Kevin que estava por lá, tentou recuperar o Guilherme Batista. O árbitro pegou falta para cima do camisa 11 do time do Guarani. E agora uma falta perigosa para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito do seu ataque. Falta próxima da grande área, vem perigo para o goleiro Mike. E lá em Barueri, Oeste 2, Atlético Guaratinguetá 1. Na marca de 4 minutos, 4 minutos de partida. 4 minutos de partida para você que acompanha a gente aqui pela TV Guarani. Mandando um abraço aqui no nosso chat enquanto a bola está parada. A nossa Patrícia Oliveira também aqui, vejamos a Patrícia Oliveira, vovó Patrícia e Ana Júlia na torcida. Vamos Leão, aí os torcedores também, os torcedores do Capivariano se manifestando aqui no nosso chat, na nossa TV Guarani. Falta para o time do Guarani, é uma falta perigosa lá pela meia direita, campo de ataque. É o Léo Porfírio que está na bola, Léo Porfírio, jogada ensaiada, vejamos. A batida vai ser de perna canhota, bateu, passou meio longe do gol, é verdade. O goleirão, o Mike lá apenas acompanhou, mas o chute foi perigoso do jogador o Vitor Gabriel, camisa número meia dúzia. É um chute seco, mas acabou subindo um pouco, acabou saindo do gol do Mike, segue 2-1 na marca dos 5 minutos desta segunda etapa. Matheus tocou lá pro jogador que era o Gustavo. O Matheus domina de novo, recebeu na volta, recebe aqui o Rian, fez o passe do meio, parou lá o jogador Kaique, a bola chega aqui do lado direito do campo, é o time do Capivariano que tentou o centroavante, o Carlos Henrique, acabou saindo com bola e tudo, lateral para o time do Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Rian trabalha a bola no campo defensivo, goleirão do time do Guarani. O passe foi do William, solta a bola Vitor Gabriel. Vitor Gabriel tentou uma cavadinha aqui, foi desarmado pelo Zé Antônio, mas sai o Vitor Gabriel, ganhou do pé de ferro, vai levando, tentou escapulir da marcação na sequência, o árbitro marcou falta em cima do lateral esquerdo do time do Bugre, campo de ataque lá do esquerdo. Acabou sendo empurrado, falta assinalada e Imbrachina 3, Tanabi 1. O pessoal se anima nesses inícios de jogo no Sub-20, Fabio. Exatamente. O tempo tá, o jogo, a rodada hoje tá animada. Zamboni, Cipriano, Rian, pressionado lá pelo Carlos Henrique, pressionado, recebeu lá o William, tocou errado, recuperou lá a bola, recuperou o Hugo Cordeiro, lado esquerdo, tentou João Vitor. Recuperou o jogador William, camisa número 5. Lá vai o William, levantamento pro Léo Porfírio. Léo Porfírio vai chegando, dominou na cavadinha por cobertura, pintou-lhe o golaço! Gol! Do Guarani! Léo Porfírio de novo, camisa de número 10, tudo isso na marca de 6 minutos, quase 7 minutos de partida desse segundo tempo, um golaço. Ele viu o goleirão Mike saindo, ele só deu um toque sutil, encobriu o goleiro do time do Capivariano.
E o Guarani bonito na frente do marcador, 3 para o Guarani, 1 para o Capivariano. É, um belo toque do Léo Porfírio, marcando o seu 5º gol na competição. Ele viu o Mike se adiantando, indo atrás da bola. Ele teve toda a tranquilidade, toda a calma, deu aquele tapa por cima e a bola foi morrer no fundo da rede. Na marca dos 6 minutos desta segunda etapa, amplia a equipe do Guarani. Agora no placar aqui do CT Guarani. Guarani 3, Capivariano 1. E lá também tivemos gol, Fábio, lá em Santos. Portuguesa Santista 2, 15 de Jaú 0. Muito bem, os gols assinalados aqui, 2 do Léo Porfírio, 1 do Kevin. 3 para o Bugrão na frente, de virada. Levantamento na frente, Kevin tentou de cabeça, quem fica com essa sobra é o Kaique. Puxa o contra-ataque lá do canhoto. Pro Carlos Henrique, vai correr, vai disputar com o Cipriano lá. Carlos Henrique colocou a bola na frente, jogo tá parado. Lateral. A bola já tinha saído, né? Lateral que já foi cobrado pelo David Miguel. É, o assistente número 2 lá, o Fernando Meirelles Silva, auxiliando o árbitro da partida na disputa de bola. A bola já havia cruzado toda a linha, por isso o lateral assinalado a favor do Guarani. E vem lá, retoma a posse de bola o Kaique. Lá pro jogador que é o Matheus, na frente, Zé Antônio, lá pelo lado esquerdo. Vem descendo o time de Capivari, perde pelo placar de 3-1, no meio recebeu o Zé Antônio, na volta tentou, a bola foi desarmada pela zaga do time do Guarani, recuperou lá o jogador que é o Rian, mas perdeu na sequência, a bola fica aqui pro Léo Porfírio do lado esquerdo, autor de 2 gols, o cara do jogo na frente pro Mineiro, tem liberdade, recebeu, bateu pro gol na rede pelo lado de fora. O cruzamento seria a melhor opção, até porque o Kevin estava lá na grande área. É, e a equipe do Capivariano se lançando para o ataque, vai abrindo o campo para a equipe do Guarani, que pode se aproveitar, Fabio. João Vitor, autor do gol do Capivariano. João Vitor na frente, tocou, recebeu, olha o cruzamento feito. Centroavante número 9 lá, o Carlos Henrique, no que chutou fraco demais. O que facilitou a defesa lá, com tranquilidade, do goleiro Rian. E lembrando que a equipe do Guarani ainda não enfrentou o São Paulo. E vai do jeito que tá, vai ser a disputa pela liderança do grupo 3, Fabio. Pois é, exatamente. Lembrando que semana que vem a equipe do Guarani enfrenta a equipe do 15 de Jaú lá em Jaú e a equipe do Capivariano enfrenta o Ibrachina em Capivari. Gustavo Rodrigues e Antônio, lá do lado esquerdo, recebeu o Matheus Prado. Quando tentava puxar o camisa 5 do time do Capivariano, foi aterrado, falta para o time de Capivari. Ambos os jogos no dia 19 às 15 horas. Muito bem, vai para a cobrança lá, vejamos, falta para o Capivariano, já cobrada, recebe o Zé Antônio. Gira, trabalha, recua lá para o Gustavo Rodrigues, que é o zagueiro número 4, aqui para o zagueiro que é o Juliano. Vai aqui na ponta direita, bom passe para o Rian, vai defendendo o Rian aqui na ponta, recebeu, dominou, trabalha o time do Capivariano, bola tocada pelo João Vitor, não fez a proteção, só que na sequência tocou errado, lateral de graça para o time do Guarani, que vence bem pelo placar de 3-1, vira do Guarani hoje aqui no CT. Kevin ficou pedindo falta, o árbitro disse que não foi, mas ele fica sentindo aqui. Na sequência do lance, apenas tiro de meta para o time do Guarani, o banco de suplência reclama com o árbitro. É, o árbitro estava próximo do lance ali, o pessoal do Guarani reclama muito, o Kevin sente ali o pé, vamos ver se vai autorizar a entrada do departamento médico, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Vamos ver o que vai acontecer, já mandou reiniciar a partida, já está tudo em ordem com o jogador do Guarani. Kevin caiu na nossa frente aqui, já se recuperou, está tomando a sua aguinha lá. Quem tomou também a sua aguinha foi o Rian. Apenas tiro de meta. O árbitro com convicção falou, não foi nada, segue o lance. Vai cortar o Mineiro de cabeça, passou por ele na frente, Léo Porfírio. A bola chega lá no Andrei. Tenta o Andrei, marcado, a bola chega lá do lado direito, o Andrei retomou. Recebeu, dominou, cruzamento foi feito para o Mineiro, cortou a zaga por intermédio do Kaique, tem jogador do Capivariano que estava caído no gramado, era o número 4, Gustavo Rodrigues, já se levantou, tá tudo bem, não houve nada, lance segue, é lateral apenas para o time de Campinas, lá para o seu lado direito do seu campo de ataque. E vai o David Miguel para a cobrança na marca dos 12 minutos desta segunda etapa. Lateral lá para o David Miguel.
Levantou lá pro Kevin de cabeça, cortou a zaga, o Gustavo Rodrigues tentou de novo lá o William no meio, o Mineiro, a bola chega lá, tenta, o Gustavo Batista ficou pedindo falta, o árbitro para e marca a falta e pintou cartão. Pintou um cartão. E é o segundo, é o segundo do Gustavo Rodrigues. Vermelho. Tá expulso o camisa 4 da equipe do Capivariano. Ele que já havia recebido um cartão amarelo na marca dos 25 minutos da primeira etapa, na hora do gol da equipe, do primeiro gol da equipe do Guarani, do segundo gol, perdão, da equipe do Guarani, e agora leva o seu segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho. E o Guilherme Batista ainda está lá, caído, portanto, com um jogador a menos. Com um jogador a menos, a situação do Capivariano nessa altura do campeonato. Claro que tem jogo pela frente ainda, já estamos na marca dos 13, quando nesse momento está saindo lá o Gustavo Rodrigues lentamente. Tomou 2 cartões, dois amarelos iguais a um vermelho. E ainda continua caído lá o Guilherme Batista, que recebeu a falta lá pela meia direita, justamente, do jogador expulso, o Gustavo Rodrigues. E é o segundo cartão vermelho que a equipe do Capivariano recebe no campeonato. Já se recuperou Guilherme Batista, já se recuperou, mas é uma chance para o time do Guarani, que pode ampliar. É senhor do jogo nesse momento. Falta lá, vejamos Léo Porfírio na bola, também lá o Andrei, ele que pega muito bem na bola, Andrei também perto da bola. E a equipe do Capivariano já prepara uma substituição, para duas substituições, o camisa 14, Luiz Ventura, e o camisa 16, Alain. E as substituições já está pedindo para ser agora. Para a entrada do camisa 14, sai o camisa 9, Carlos Henrique. Para a entrada do camisa 14, Luiz Ventura. Essa é a primeira substituição da equipe do Capivariano. E a segunda substituição, sai o camisa 6, Paulo Henrique. Para a entrada do camisa 16, Alain. Portanto, sai o Carlos Henrique, entrou o 14, Luiz Ventura, e entrou o 16, o Alain, no lugar do lateral esquerdo, Paulo Henrique. Falta lá. As alterações já foram feitas. Vamos voltar para o jogo, na marca de 14 minutos e meio. Falta para o time do Guarani, Léo Porfírio para a bola. Vejamos também o Andrei perto da bola. Vejamos quem vai bater. Vai ser autorizado. O árbitro se caminha lá para o centro. Vai autorizar. Já autorizou, chegou, Léo Porfírio, cruzamento, desvio foi feito pela defesa. Outro escanteio, o escanteio vai com tranquilidade. Lá o Vitor Gabriel não tem pressa nenhuma, Guarani 3-1. Quarto escanteio a favor da equipe do Guarani, o primeiro pelo lado esquerdo do seu ataque. Vitor Gabriel, vejamos, vai bater aberto. Vitor Gabriel vai de perninha canhota, vai bater. Vai levantar essa bola, Vitor Gabriel, vejamos, o cruzamento foi feito no segundo pau, o toque de cabeça e a defesa tocou na bola o Léo Porfírio. E a boa defesa do Mike, bem colocado. Cabeceou como manda o manual, cabeceou para o chão, a cabeçada não saiu tão forte assim. Mike bem posicionado, fez firme a defesa, evitando o quarto gol da equipe do Guarani. Muito obrigado mais uma vez para você que está no chat, né? Estamos tendo aí uma média de mais de 300 pessoas, mais de 300 aparelhos conectados, na média, mais de 300 aparelhos conectados. Zamboni, Cipriano, ele volta a bola mais atrás aqui para o Vitor Gabriel, ainda Vitor Gabriel, tem na frente dele o Léo Porfírio, mas ele prefere o passe no meio, o Mineiro fez o passe para o Léo Porfírio, forte demais. Lateral para o time do Capivariano, que tem pressa, obviamente. Vai para a bola o Rian, já cobrou mais atrás no campo de defesa, lá para o camisa 14, Luiz Ventura. No meio aqui para o Zé Antônio, tocou na frente, Zamboni de cabeça, cortou. A bola fica viva, tocou o Matheus Prado, mas recuperou o Vitor aqui, o Vitor Gabriel. Tocou na frente, recuperação lá do Luiz Ventura, que recua lá para o goleiro Mike. No meio, lá para o Matheus. Foi pressionado, deu certo, fica com o Kaique. Ainda o Kaique, o levantamento aqui para o João Vitor na frente, fez a proteção lá o Cipriano, com tranquilidade. Estava o Cipriano também, o Zamboni junto, e também o goleiro, o Rian Vieira, estavam os três ali fazendo a cobertura para cima do João Vitor, que vai ter muita dificuldade agora de passar por esse sistema defensivo da equipe do Guarani. É o Matheus Prado que domina por lá, ainda ele, vai carregando, vai levando o Matheus Prado. Lá para o lateral direito, lá na ponta direita, recebe o time do Guarani, outra vez domina
O jogador que é o William, mais atrás no campo de defesa, o Rian. Rian rifa essa bola, levantamento pro lateral, o David, cortou de cabeça lá o Alain. Toca de cabeça foi feito. O árbitro para e marcou uma posição de impedimento lá do ataque do time do Guarani, já cobrado pelo time de Capivari. Quarto impedimento da equipe do Guarani. E Ibrachina 4, Tanabi 1. Lá no campo de defesa, trabalhando lá o zagueiro que é o Juliano. Lado esquerdo tentou lá o Alain na frente. Bom toque ao Zé Antônio. Zé Antônio lá do lado esquerdo, a bola espirrou, voltou lá, ficou pro Davi. Campo de defesa chamou o Mineiro. Tem aqui o Léo Porfírio, só que ele demorou um pouquinho o passe. Voltou mais atrás lá pro William. Ainda o William prefere recuar lá pro Cipriano. O Cipriano no campo de defesa vai recomeçar lá com o Zamboni, capitão do time. Ainda o Zamboni, joga com tranquilidade o time do Guarani. O tempo vai passando da marca de 18 já. Recebe aqui Vitor Gabriel. Léo Porfírio tenta achar a melhor opção de passe. Com liberdade vai para cima. Léo Porfírio, o cara do jogo. Léo Porfírio vai para cima, tentou, vai fazer a proteção. A zaga por intermédio do Rian, apenas tiro de meta lá para o time do Capivariano. É que o saldo, né, Fábio, agora também conta muito. O Oeste vai vencendo sua partida, vai chegando a 20 pontos também, mas vai chegando a 6 de saldo. A equipe do Capivariano, perdendo aqui por 3-1, vai chegando a 6 gols de saldo também. Só que a equipe do Capivariano tem 17 gols marcados e a equipe do Oeste está indo a 17 também. Então, uma boa disputa. Então, o saldo é muito importante nesse momento. Exatamente, o saldo é sempre importante. A bola fica aqui com o Zamboni pressionado, recua lá para o goleirão Rian. O Zé Antônio vai tentar dar o bote. Rian tem que tomar cuidado. Cipriano recebeu. Pressionado lá pelo Hugo Cordeiro. A bola chega do lado direito para o lateral David Miguel. David Miguel, levantamento passou pelo Kevin aqui. O toque da zaga cortou, bem colocado o Rian, porque atrás dele estava o Léo Porfírio. Recua lá para o goleiro Mike. Pressionado pelo Kevin. Rifou essa bola, mas o Vitor Gabriel ganhou essa segunda bola. Léo Porfírio parando, dominando, prendendo. Passou no corredor Vitor Gabriel. Ainda o Vitor Gabriel, olha o cruzamento, desvio da zaga, tentou lá o Andrei de cabeça, ficou fácil para o goleiro Mike, fez a defesa. O Andrei acabou cabeceando mais no susto do que na direção do gol. E aí ficou fácil para o Mike fazer a defesa. Tenta por aqui, vinha descendo, o árbitro pegou falta agora. Falta para cima lá do jogador camisa número 11, jogador sempre insinuante, o jogador João Vitor. Terceira falta cometida pela equipe do Guarani contra 10 da equipe do Capivariano. E o Ibrachina, Fábio, 5-1 para cima do Tanabi. 5-1 Ibrachina para cima do Tanabi. Você acompanhando tudo aqui, as nossas informações. Luiz Ventura no meio, tocou lá pro jogador que era o Matheus, foi desarmado pelo Guarani, o Mineiro recuperou pelo time do Bugre e recua no campo de defesa o Zamboni. Ainda o Zamboni vai tocar essa bola para receber lá o Cipriano. Domina o Cipriano, camisa número 3, tem na frente dele lá o David Miguel, ele prefere recuar outra vez aqui, não tem pressa nenhuma o time do Guarani. 3-1, podemos dizer, meio que senhor do jogo, diferença de 2 gols. E o time do Guarani vai vencendo, vai levando essa. O Mineiro recebeu do Vitor Gabriel, chamou atrás o William. E o Guarani prepara 2 substituições. Andrei, David Miguel, lá pela ponta, visualizou, vai pintar o cruzamento na frente, recebeu o Guilherme Batista, vai puxar na perninha esquerda, ainda o Guilherme Batista toca a bola no meio lá pro Andrei, passou por ele, a bola fica de graça, puxa o contra-ataque lá o Zé Antônio, tem jogador do Capivariano caído do gramado, Zé Antônio. Lá do lado esquerdo, tenta, corta a zaga por intermédio do Cipriano, voltou pro Kevin, tenta o Kevin, lava ele caminhando, tocou pro Andrei, na frente seria pro Léo Porfírio. A bola ficou de graça lá pro goleiro Mike e nesse momento, claro, vai ser atendido jogador do time do Capivariano, me parece que é o Juliano, camisa número 3. E o cartão amarelo para o Andrei, camisa 7, que acabou cometendo a falta ali para cima do jogador do Capivariano. Muito bem, daqui a pouco 3 substituições no time de Campinas. Teve mais uma, e lá em Mauá, Fábio, Mauá 2, 15 de Piracicaba 0. Portanto, 15 de Piracicaba conhecendo aí mais uma derrota, né? Semana passada perdeu pro Guarani e agora perde a segunda na sequência da rodada. Daqui a pouco 3 substituições no time de Campinas. Levantamento lá na frente, João Vitor correu na frente dele, o Zamboni, saiu lá o Rian. Fez a defesa. E lá o Rian.
TV Guarani. Aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Seja um recadinho para você, seja um sócio campeão, planos a partir de R$30. Meu amigo, o que você está esperando? E vem o Guarani, vinha descendo lá pela ponta, foi desarmado lá pelo Alain. Mas como eu estava dizendo, seja um sócio campeão, planos a partir de R$30 aí no canto da sua tela. No QR Code você vai ter todas as informações para você ser um sócio campeão, para você que é apaixonado pelo Bugre de Campinas. Mineiro, ainda o Mineiro, tentou o Mineiro, falta para cima dele. Falta foi lá do camisa 8, Kaique. Vai sair, Fabio, o camisa 7, o Andrei, o camisa 9, o Kevin e o camisa 11, Guilherme Batista, para as entradas do camisa 15, João Medeiros, para a entrada do 17, Vitor Bortolucci e a entrada do camisa 20, o Cauã. Portanto, aí 3 substituições, entrando um dos que entra aí, né, o João Medeiros. Autor de 2 gols na semana passada, no sábado passado, os gols da virada da equipe do Guarani para cima do 15 de Piracicaba. Então, confirmando as substituições, sai o camisa 7, Andrei, para a entrada do camisa 20, Cauã. Sai o camisa 9, Kevin, para a entrada do 15, João Medeiros. Sai o camisa 11, Guilherme Batista, para a entrada de camisa 17, Vitor Bortolucci. Pois é, mexendo aí no ataque, completamente mexendo no ataque todo aí, né, o time do Guarani. Colocando sangue novo. Exatamente, lá pela ponta, David Miguel. Daqui a pouco mais 2 pelos lados do Capivariano. Na frente, lá recebeu, dominou, a batida pro gol foi feita pelo jogador que é o Cauã, que acabou de entrar. Fresquinho no jogo, recebeu livre, bateu cruzado, levou perigo lá pro goleiro Mike. Na equipe do Capivariano, e agora teremos um cartão amarelo para alguém no banco do Capivariano. Treinador. O Ivan Médici leva seu cartãozinho amarelo, o segundo dele na competição. Muito bem. Apenas lá vai o Mike. Daqui a pouco 2 substituições no time de Capivari. Campo de defesa, a vala vai ficando lá para o jogador que é o Luiz Ventura. Luiz Ventura domina a chuteirinha verde. Levantamento feito na frente aqui, passou pelos Antônio, cortou Cipriano na frente, ajeitou de cabeça. A bola chega aqui no Léo Porfírio. Toque anteriormente, lá foi do João Medeiros. A bola chega aqui, cortou o jogador que é o Zamboni. Zamboni, Vitor Gabriel. Ainda o Vitor Gabriel tem na frente dele o Mineiro. Vitor Gabriel deslocado pelo meio, fez o passe de lateral para lateral. David Miguel. Lá vai o David, vai caminhando lá do lado direito. Recebe o time do Guarani. Vem descendo, a batida pro gol foi feita, a bola deu aquela quicada na frente do Mike. E ele fez a defesa, um chute venenoso, perigoso, lá do lado direito, campo de ataque do time do Bugre. Uma bela chance aí, perde uma grande chance a equipe do Guarani de ampliar o placar, segue 3-1. E Fabio, temos gol aqui, Ibrachina 5, Tanabi 2, Mauá 2, 15 de Piracicaba 0 e Portuguesa Santista 3, vai ganhando com várias expulsões lá também, Fabio. Muito bem, quando tentava aqui sair, o árbitro acabou marcando lateral para a representação, quando nesse momento vamos ter as substituições. Fabio, vai sair o camisa 7, o Hugo Cordeiro, o camisa 10 Antônio e o camisa 11 João Vitor. Para entradas do camisa 18 Fernandes, o camisa 19 Salomão e o camisa 20 Lucas Rabelo. Essas são as substituições na equipe do Capivariano, que faz a sua segunda parada para substituição. Muito bem, 5 substituições pelos lados aí do time de Capivari. Isso. E 3 pelo lado do Guarani. Lembrando que o Guarani só utilizou uma parada, enquanto que a equipe do Capivariano já usou 2 paradas. Olha lá, vem o time de Capivari, a batida pro gol foi feita pelo Lucas Rabelo, voltou aqui, tentou o jogador que é o Luiz Ventura, a bola voltou no campo de defesa, subiu lá o Matheus Prado, a bola chega lá na frente, tentou o jogador que era o Vitor Bortolucci, foi desarmado, a bola cai do lado esquerdo lá com o Fernandes. Lado esquerdo recebeu lá o jogador que é o camisa número 19, que era o Salomão. O árbitro apontou, estava impedimento do ataque do time de Capivari. Na marca do quase 27 minutos dessa segunda etapa, o segundo impedimento da equipe do Capivariano na partida. Lá o Rian.
Não tem pressa nenhuma. 3-1 para o time do Guarani. O tempo vai passando. Já estamos na marca de 27 minutos. Campo de defesa, Vitor Gabriel Lazamboni, pressionado. Vai rifar essa bola, não tem outra alternativa. Levantamento lá do lado direito para receber o lateral, David Gabriel. Lá na ponta direita recebeu o Bortolucci, recebe o Bortolucci, ainda o Bortolucci no meio recebeu o Mineiro, recebe o Mineiro trabalhando a bola do lado direito, vem o time do Guarani, o jogo já estava parado, o árbitro já tinha parado o lance, falta lá que favorece o time de Campinas. A bola bateu no árbitro. Bateu no árbitro, ele deu bola ao chão. Isso, bateu nele, aí ele paralisou. David Miguel. Passou pelo Cipriano e Zamboni. Zamboni no meio, recebe outra vez o Mineiro, lado esquerdo que Vitor Gabriel. Ainda o Vitor Gabriel trabalhando o Léo Porfírio. Léo Porfírio vai pra cima, escapuliu, um pra lá, dois pra cá, falta pra cima dele, levou vantagem, dominou o Cauã. Teve o desvio, escanteio, mas fica sentindo o jogador camisa 10 do time do Guarani. Mas já se levantou, tá tudo bem com ele. É, mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, o quinto na partida, o segundo pelo lado esquerdo do seu ataque. Vitor Gabriel vai para a cobrança lá, Léo Porfírio vai pintar o cruzamento lá no segundo pau, toque de cabeça foi feito, olha o toque, passou pelo Mineiro que fica se lamentando. Ele estava com o goleiro completamente batido, passe lá no primeiro pau, toque de cabeça no primeiro pau foi do Cipriano e na sequência no segundo pau acabou perdendo um gol feito, camisa 8 do time do Bugre. Ele acabou cabeceando de lado, se cabeceia de frente, ele marca o quarto gol do Guarani, de fazer o quarto a equipe do Guarani agora. Vitor Gabriel recupera, cortou a zaga, voltou, ficou aqui o William. Ainda o William tem do lado dele o Mineiro. Se mexe muito também esse Mineiro. Campo de defesa aqui vai ficar lá com o Zamboni, capitão, domina o Zamboni. Não tem para quem passar, tranquilo no jogo, vai receber lá o Mineiro. Ainda ele parando, dominando, chamando no meio. Bom passe aqui, trabalhando o Vitor Gabriel aqui pro Léo Porfírio, vai para cima, tentou. Corte foi feito pelo Rian, ainda tenta o Rian, tentou se livrar da marcação, o Bortolucci para cima dele. Na sequência da jogada, ganhou lateral o time de Capivari. É, vai pressionando a equipe do Guarani, não deixa, cria muita dificuldade para a equipe do Capivariano jogar, ainda mais com um jogador a menos a equipe do Capivariano. Tentou aqui o Salomão, foi desarmado pelo Mineiro. Naqui, Vitor Gabriel, tentou Vitor Gabriel, ele marca a falta. É, a falta para cima do Vitor Gabriel. 12ª falta cometida pela equipe do Capivariano contra 3 somente da equipe do Guarani em toda a partida. Muito bem, falta que já foi cobrada aqui, recua lá para o Zamboni. Foi o Vitor Gabriel que recebeu a falta, já cobrou o Zamboni lá. Não tem pressa nenhuma, tempo vai passando. Rian. Goleirão no meio, chamou o William, recuou outra vez Zamboni. Na marca de 30 redondos, Vitor Gabriel. Mineiro, foi desarmado pelo Rian. Na frente recebeu o Salomão, tentou o William, Vitor Gabriel. Na frente aqui, o toque foi feito pelo jogador que é o Medeiros. Tocou lá o Léo Porfírio, o Mineiro fez o passe lá meio na fogueira, mas deu certo lá do lado direito pro David Miguel. Fábio, e lá em Tietê, Comercial 3, Flamengo 2. Comercial 3, Flamengo 2. É, olha os jogos aí que você acompanha tudo aqui com a gente na TV Guarani. Lado esquerdo, a bola fica lá recebendo, era o Salomão que estava por lá. Foi desarmado na sequência, tá valendo tudo isso. Levantamento lá do lado esquerdo, vem trabalhando o time do Capivariano, recuo feito pelo Cipriano, Rian do jeito que deu. Vai rifar essa bola no meio, vai subir o João Medeiros de cabeça. Melhor lá para o zagueirão que é o Juliano que cortou. A bola fica com o Mineiro aqui de cabeça, lateralmente, toque inteligente para o Vitor Gabriel. Tem na frente o Léo Porfírio, sempre com liberdade. Tem uma avenida pelo lado esquerdo aqui. Léo Porfírio. Prende, domina. Vitor Gabriel. Lá do canhoto do campo tem lá o Mineiro do lado dele. É isso que ele faz. Mineiro lá pro Léo Porfírio. Léo Porfírio prende, domina, recua a bola, não tem pressa. O William recebe. Time do Guarani gesticula aqui o Zamboni. Cipriano. Ainda o Cipriano. Zamboni. William se livrou. Vitor Gabriel tentou aqui, se livrou da marcação. Vitor Gabriel, Léo Porfírio, vai levando. Léo Porfírio domina pelo meio, a batida pro gol vai ser feita, bateu cruzado, a bola chega lá nas mãos do goleiro Mike, quando chutou o Cauã, perigoso, bola travada, venenosa,
desviou na defesa, o Mike com tranquilidade fez a defesa. Ela chegou com um efeito ali, o Mike teve que ter muita atenção para fazer essa defesa e lá vem o Capivariano. É o Salomão, número 19. Vai para cima, se livrou do Bortolucci. Teve o toque lá feito pelo Bortolucci, o árbitro aponta escanteio. Escanteio para o time de Capivari. Quinto escanteio a favor do Capivariano, terceiro pelo lado esquerdo do seu ataque. É o próprio Salomão, ele que vai para a bola lá. Salomão vai para a cobrança, o Salomão. Tempo vai passando já na marca de 30. 30 minutos, 3-1 para o time do Guarani. E Desportivo Brasil 2, Grêmio Prudente 0. Escanteio vai ser cobrado no cruzamento no meio, corta a zaga do jeito que deu. Quem fica com essa sobra, o João Medeiros vai brigar de cabeça aqui, mas o Rian retomou, fez o passe. O João Medeiros vai brigar, pressionou o jogador do time do Capivariano e ganhou lateral o time de Campinas, lá quando disputava a jogada, lá o camisa 18, o Fernandes. A equipe do Capivariano vai chegando quando pode, em jogadas esporádicas. O Guarani domina a partida, vem para cima, tem as melhores oportunidades e mais o controle de posse de bola. Faz o placar de 3-1 e com esse resultado vai dormindo na liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista. Duas equipes que se equivalem, Capivariano com um jogador a menos, a coisa fica mais difícil, né? Zamboni, William. Ainda o William recua para o Rian. Não tem pressa nenhuma. Rian não é pressionado, ele vai soltar aqui para o Vitor Gabriel. Também com uma certa tranquilidade aqui para o Léo Porfírio. Outra vez Vitor Gabriel, a bola chega no meio lá. Aqui trabalhando, quando vinha descendo, o Cauã ganhou lateral. Tentou sair no contra-ataque ali o Cauã, fazer a devolução para o Léo Porfírio. Houve a trava do jogador do Capivariano e mais duas substituições na equipe do Capivariano. O camisa 15, Rayan, e o camisa 17, Cauê Lunardi, preparam-se para entrar. Vai sair o camisa número 5, o Matheus Prado, para a entrada do camisa 17, o Cauê Lunardi. E sai o camisa 8, o Kaique, para a entrada do camisa 15, o Rayan. Portanto, 7 substituições aí já feitas pelo treinador Ivan Médici. Utilizou todas as substituições, Fábio. Exatamente. Vem descendo lá o Cauã, vai pra cima, era o Bortolucci, bateu e ficou sentindo lá o Bortolucci, mas fez uma grande defesa o goleiro Mike. Fábio, já são 10 chutes da equipe do Guarani nesse segundo tempo. São 13 no total, sendo 9 na direção do gol. Muito bem. O Bortolucci ainda tá lá sentindo. Não sei se vai dar para ele não, tá sentindo, parece que teve uma cãibra lá. Lado esquerdo por aqui o Vitor Gabriel. Foi uma pancada ali, Fábio, na hora do chute. Medeiros, Vitor Gabriel. Ainda mais atrás aqui, o Zamboni. Campo de defesa. Ainda o Zamboni, vai lá pro Rian. Pressionado lá pelo camisa número 20, que é o Lucas Rabelo. Despachou do jeito que deu pro lateral lá, que é o David Miguel. Deu certo, vai para cima, David Miguel. Sai da ponta, vai para o meio, recebendo por lá. O toque foi feito por aqui para receber o jogador que é o Vitor Gabriel. Lado esquerdo, Léo Porfírio. Léo Porfírio domina. Vai para cima, encarou Rian, levou pela linha de fundo, ganhou na velocidade, o cruzamento, corta a zaga. E quem tentava puxar o contra-ataque, o time de Capivari, mas é lateral para o time de Campinas. O tempo vai passando, o Vitor Gabriel recebe o William. Para, prende, domina, faz o que quer. Com liberdade o Cipriano. Tem do lado direito o David Miguel, se ele quiser. É isso que ele faz. Tem na frente dele o Bortolucci. Mas ele vai pintar o cruzamento. Levantamento feito para ninguém. Vai sobrar lá para o Rian. Camisa número 2, Léo Porfírio acossa. Vai para cima dele. Ele solta a bola do lado direito. É o Salomão que recebe por lá. Era o Fernandes, na verdade. Tocou a bola mais atrás. Recebeu lá o Rayan. A bola fica no campo de defesa outra vez do Rayan. Sai para o jogo por aqui, foi travado, recuperou, domina, o Cauã vai para cima, foi travado na sequência, não ouvi nada. Sai do gol, o goleiro Mike fez, segura com firmeza. O árbitro da partida próximo do lance, nada marcou, segue 3-1 para a equipe do Guarani. Por falar em Guarani, mais duas substituições daqui a pouquinho. Preparem-se para entrar o camisa 13, Gabriel Nascimento, e o camisa 14, Gui Anjos. Gabriel Nascimento, 13, Gui Anjos, 14. Vamos ver. Daqui a pouco a gente já passa a informação de quem sai. Muito bem. Sai o camisa 8, Mineiro, Fábio. É. E vamos ver o segundo que sai.
o camisa 2, o David Miguel. Então, sai o camisa 8 Mineiro para a entrada do camisa 14, Gui Anjos. Sai o camisa 2, David Miguel, para a entrada do camisa 13, Gabriel Nascimento. 4 substituições pelos lados aí do treinador Marcos Paulo do time do Guarani, quando nesse momento o David Miguel cumprimenta lá o seu companheiro, o Gabriel Nascimento, que vai ficar por aquele lado direito lá. Ele que é o Marcos Paulo, que é o auxiliar técnico do Jairo Blumer, lembrando que o Jairo foi expulso na última partida contra a equipe do 15 de Piracicaba e por isso cumpre suspensão automática. Rian recebeu lá justamente do Gabriel Nascimento, que acabou de entrar. Bola trabalhada lá, o Gui Anjos ajeitou lá pro Cipriano. Rian. E lembrando também, né, Fábio, no Sub-20 são 3 paradas, mas podendo realizar 7 substituições. 3 paradas com 7 substituições, o Capivariano já gastou todas. Lateral lá que foi cobrado, vem o Capivariano, Salomão que dominava por lá, ganhou escanteio, Salomão. Escanteio lá pelo lado direito, vem, luta com dignidade o time de Capivari. 6º escanteio da equipe do Capivariano, o 3º pelo lado direito. É o próprio Salomão, camisa número 19, Salomão, vejamos ele que vai para a cobrança lá na área, o Lucas Rabelo para tentar o cabeceio lá. Enfim, vai ser autorizado, o árbitro já autorizou. Perninha canhota, ela viaja, o toque de cabeça! Toque de cabeça, ficou se lamentando, o toque lá foi do Luiz Ventura. Tocou de cabeça forte, mas sem direção, ela foi à direita do goleiro Rian. E na marca dos 38 minutos desta segunda etapa, o primeiro arremate da equipe do Capivariano nesse segundo tempo, o 4º na partida. 38 minutos e meio. Guarani vai vencendo essa, 3-1, Zamboni. Zamboni aqui, Vitor Gabriel, passe na frente, corta bem colocado aqui o Rian, vai para cima o Rian, Léo Porfírio recuperou, Medeiros também, na sequência o Medeiros foi agarrado, mas levou vantagem, Léo Porfírio, bom passe na frente, o Bortolucci, o jogo tá parado, Jogo tá parado nesse momento, ele marcou impedimento, tô vendo bandeira lá, impedimento do ataque do time do Guarani. Acabou se adiantando o jogador do Guarani no momento do lance e o impedimento foi assinalado, o 5º na partida da equipe do Guarani. Campo de defesa, trabalhando lá o jogador que é o Ventura. Lá pro goleirão que é o Mike. Domina o lado esquerdo do campo, é o zagueirão lá, o Juliano. Lado esquerdo, bola recuada outra vez para o Juliano, domina no campo de defesa, outra vez lá para o Mike. No meio aqui, o passe foi feito, na frente aqui vai ficar com o... Quando tentava sair o time de Capivari, o Zamboni recua lá para o Rian. E daqui a pouco mais uma substituição no time de Campinas, 2 na verdade. Vem mais 2 substituições, daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa. Levantamento na frente lá para o João Medeiros, o árbitro parou e marcou uma falta de ataque que favorece o time do Capivariano lá no seu campo de defesa. Prepara-se para entrar na equipe do Guarani, o camisa 18, Léo, e o camisa 19, Werneck. Daqui a pouco, as duas próximas atrações no time do Guarani. Lá do lado direito, tocou de cabeça, tentou lá o Gabriel Nascimento, perdeu o Gabriel Nascimento, ainda ele. A bola fica lá pelo setor de esquerda, o jogador do time do Capivariano reclama, mas ele marcou uma falta de ataque do time de Capivari para o time. E daí, nesse momento, a substituição no time de Campinas. Sai o camisa 10, o Léo Porfírio para a entrada do camisa 18, o Léo. E sai o camisa 5, o William, para a entrada do camisa 19, Werneck. Essas são as 2 últimas substituições no Guarani. 7 para cada lado. Os treinadores já queimaram as suas alterações ou as suas substituições. Estamos chegando à marca dos 41 minutos desta segunda etapa. 41 redondos. Você acompanha pelo reloginho da TV Guarani. Rian. O jogo vai se encaminhando já para o seu final. Rian, levantamento à frente, aqui tentou o Cauã, cortou a zaga de cabeça, quem fica com a segunda sobra, a bola parada, ficando lá para o Rayan. O Rayan tocou a bola na frente lá para o Lucas Rabelo, foi desarmado, recuperou o time do Guarani lá para o Gui Anjos, só que perdeu na sequência, recuperou o time do Capivari, lado esquerdo, passe do Cauê Fernandes, lá do canhoto do campo, lá para o jogador que é o Fernandes. Vem o Fernandes, lado esquerdo, vai, tenta partir para cima, pressionado, se fecha o time do Guarani. Mais atrás lá para o Rayan. 2 em cima dele, agora o árbitro pegou falta quando
Fez uma bela finta, uma jogada rápida do Rayan. Falta pela meia esquerda para o time de Capivari. Quinta falta cometida pela equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo do ataque do Capivariano. Vem chuveirinho na área, o Capivariano procura diminuir o placar. É o camisa número 19, é o Salomão. Ele que é encarregado das cobranças de falta, de escanteio, Salomão. E a importância do gol agora, Fábio, até para manter a terceira posição no grupo 3 da competição. Muito bem, 40, tempo vai passando, vai para a bola o Salomão, vai de perninha canhota, Salomão, jogada ensaiada, lá pela ponta esquerda vem chegando, o Rian fez a defesa quando fechava, perigoso, Fernandes, aliás, uma cobrança inteligentíssima, feita pelo camisa 19, o Salomão. Ele se adiantou ali, fez firme a defesa e conseguiu evitar o segundo gol da equipe do Capivariano. Ele reclama ali de um possível toque na mão, mas o árbitro falou, não foi nada, segue o jogo. Ele já saiu na marca dos 42, quase 43 minutos dessa segunda etapa. Aqui no campo de defesa, quando tentava sair o time do Guarani, o Vitor Gabriel, a bola vai voltar lá para o Werneck. Werneck número 19, né? Werneck 19 fez lá a proteção. E apenas tiro de meta lá para o goleiro Rian. Tempo vai passando. Lá do lado direito é o camisa número 3, que é o jogador que é o Cipriano. Ainda o Cipriano, mais atrás outra vez Rian. Toca a bola. Cozinha o galo, podemos dizer assim, o time do Bugre. O Leão, no caso, né? É, pode ser também. Mas cozinhar o Leão é meio difícil, né? Então imagina o tamanho da panela. Levantamento lá para o Medeiros. Sempre perigoso o Medeiros, mas muito forte para ele. Saiu lá o Mike. Com tranquilidade, o Guarani segurando o jogo, vai ganhando tempo, ganha pelo placar de 3-1, vai assumindo a liderança provisória do grupo 3, pelo menos até amanhã, quando o São Paulo joga com o Bandeirante em Brodowski. Tentava o Salomão, cortou Vitor Gabriel, Cauã do lado esquerdo do campo, tentou aqui o Bortolucci, foi desarmado, ganhou lateral o time do Guarani. Vitor Gabriel, para a cobrança Vitor Gabriel, lá no meio, recebeu o Cauã, tentou o Cauã na frente dele, cortou o Rayan no meio. Tem o time do Capivariano puxando lá com o jogador que é o Fernandes, vai para cima, é habilidoso, lado esquerdo na tentativa com o Alain, lado esquerdo, a bola corre mais do que ele. Lateral que vai ser cobrado pelo jogador Gabriel Nascimento. Nesse momento também o Capivariano sem muita força ofensiva, correu muito também com um jogador a menos nesse segundo tempo, batalhou, jogou muito bem também, e aqui do Guarani soube aproveitar, fez a pressão, exerceu seu mando de campo e vai ganhando pelo placar de 3-1 merecidamente, Fábio. O time do Guarani é aquele time que, além de ter maior posse de bola, é também objetivo, vai na frente, faz os seus gols, foi isso que a gente viu aqui e no jogo passado lá na cidade de Piracicaba. Recebendo lá, dominando o jogador que é o Gui Anjos, lá no campo de defesa para o Cipriano aqui recebendo o jogador Zamboni. Tem o Vitor Gabriel do lado dele, 45 já, praticamente, aqui na frente, recebendo o Cauã, lá na frente para o João Medeiros. João Medeiros é o artilheiro, domina, João Medeiros vai para cima, a bola volta para o Vitor Gabriel, tentou, limpou bem, pode dar certo. Vitor Gabriel vai para cima no meio, tocou atrás o Guianches, Vitor Gabriel bateu e defendeu bem o Mike, na boa troca de passes do time do Guarani pela meia esquerda no seu campo de ataque. Arriscou de direita, puxou de esquerda e teremos 5 minutos de acréscimo. Vamos até os 50 minutos, recuperou, vem o Guarani, a batida para o gol do Guianjos, passou pelo Cauã, a bola chega do lado direito, recebeu o Cauã. Do lado direito do campo, bom passe, vem chegando o Guarani, tentou lá, ficou pedindo, chegaram firme para cima lá do jogador do time do Guarani, que era o Léo. Ficou caído lá na grande área, mas não houve nada. E na sequência do lance, ele marca a falta que favorece o time do Capivariano. A sexta falta cometida pela equipe do Guarani. Lado direito domina aqui o jogador do Capivariano que sai para o jogo na tentativa, bola colocada aqui na frente, o Vitor Gabriel tentou, cortou, bem colocado o Werneck, lado esquerdo tentou lá o João Medeiros, não conseguiu dominar, ficou se lamentando evidentemente, porque se ele pega essa bola, gira e vai para cima, complicaria. Lateral para o time do Capivariano, mas recuperou o Cauã. Cauã tenta. Ibrachina 6, Tanabi 2. 6-1 para o time do Ibrachina. 6-2. 6-2 para o Ibrachina, para cima do Tanabi. Vitor Gabriel Zamboni. Lado direito, lá recebeu o Gabriel Nascimento. Gabriel Nascimento tem pelo meio o Guianjo, ele prefere aqui o Werneck.
Werneck vai avançando, tem liberdade, Vitor Gabriel. Outra vez Werneck. Tem o Guianjos pelo meio, é isso que ele faz, é o camisa número 14. Ainda ele. Recebe o Werneck de novo aqui. Passa o pé por cima da bola, o tempo vai passando já na marca do quase 47 minutos já. E o jogo que interessa até para a equipe do Capivariano, Oeste 3, Guaratinguetá 2 encerrado, mantendo-se esse resultado assim e aqui assim também, o Capivariano mantém a terceira posição do grupo 3. Guianjos com Werneck, outra vez trocou figurinhas, Guianjo para quem chega de trás, Guianjos lá na ponta, Cipriano, ainda o Cipriano. Lá do lado direito deu certo esse passe, vai correr lá, o jogador que é o Léo, recebe o Léo, tenta partir para cima, recebeu o Nascimento, cruzamento para quem chega de trás, seria para o Cauã. Corte providencial, ganha escanteio no finalzinho de jogo o time do Guarani. E o técnico aqui pediu escanteio curto. Vamos ver se vem o escanteio curto, mas pelo jeito vai na área, hein? Ah não, agora tá indo lá o companheiro. Léo pro Gabriel Nascimento, cruzamento, Nascimento, cruzamento, o goleirão rebateu, o Cauã bateu, a bola fica viva quando bateu lá, bateu no João Medeiros, a bola resvalou no atacante do time do Guarani, o que facilitou lá a vida do Mike. E olha o time do Capivariano descendo lá, o Fernandes, na marcação dele o Léo, Fernandes vai pra cima, o árbitro entendeu que não houve nada, a recuperação do Gabriel Nascimento. Gabriel Nascimento, campo de defesa, Zamboni recebe Guianjos, Guianjos na ponta direita. Jogador do Guarani, tá caído o jogador lá, me parece, que é o Guianjos, caiu lá no gramado. O árbitro vai até ele para ver o que aconteceu e tem um outro jogador também do Capivariano que caiu e o jogo tá parado nesse momento. E, Fábio, só fazer uma correção aqui, mantendo-se os resultados deste momento, a equipe do Oeste assume a terceira posição e o Capivariano cai para a quarta posição no grupo 3 neste momento. Portanto, com esse resultado, o Capivariano vai perdendo a posição que tinha antes da bola rolar. Está sendo atendido, vai ser atendido. Nesse momento entra em campo o departamento médico, já no final do jogo praticamente, né? Sendo atendido o jogador lá do Capivariano aos 49 minutos. E lembrando que a equipe do Capivariano não tem, nem Guarani, tem substituição para fazer. Não tem mais nenhuma substituição. Temos aí menos de um minuto para acabar. E um recadinho para você, Ah, claro, você estava esperando, claro, o jogo parado, você estava esperando aquele recadinho. Seja um sócio campeão, planos a partir de R$30. Bicho, eu disse R$30. Planos a partir de R$30. Clique no QR Code que está no canto da sua tela e você vai saber todas as informações para você ser um sócio campeão. Repito, a partir de R$30. Se liga, você torcedor do Bugre. O jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Guianjos já, o jogo vai terminar daqui a pouquinho. Guianjos. O árbitro já olha para o seu cronômetro. E apita. Apita. Aponta o centro do campo, o árbitro da partida. Apitou pelos lados do Capivariano, João Vitor, que abriu o marcador, fez o gol solitário do time do Capivariano. Portanto, 3 para o Guarani, 1 para o time do Capivariano. Os jogadores nesse momento se cumprimentando, os jogadores do Guarani felizes, até porque venceu um confronto direto. E o Guarani segue firme e forte na competição, Marcelo Gobet. Vamos aos números finais da partida, Fábio. A equipe do Guarani foram 14 chutes, sendo 10 na direção do gol. Cometeu 6 faltas, teve 6 escanteios a seu favor, 5 impedimentos assinalados contra, 58% de posse de bola. 2 advertências para o camisa 8, o Mineiro, e para o camisa 7, Andrei. O Capivariano foram 4 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 14 faltas, teve 6 escanteios a seu favor e 2 impedimentos contra. Teve 42% de posse de bola. Tivemos 3 advertências de cartão amarelo para a equipe do Capivariano, só que foram
Desculpa, só que foram 2 para o camisa número 4, Gustavo Rodrigues, consequentemente o vermelho. Além do técnico da equipe, o Ivan Médici. E tivemos 53% de bola rolando. Como eu falei, Fábio, com esse resultado, a equipe do Guarani assume provisoriamente a liderança do grupo 3 com 25 pontos e o Capivariano cai para a 4ª posição com 20 pontos ganhos, mesmo número do Oeste, mas o Oeste ganha no número de gols marcados. Muito bem, tá aí as informações, as estatísticas do jogo. Apenas para dar uma passadinha aqui no nosso chat, a nossa Bernadette Maciel, parabéns Guarani e parabéns mesmo. Estamos colocando um ponto final na nossa transmissão. Tem mais alguma informação, hein, Marcelo? Lembrando, né, Fábio? Então, só para confirmar, então, semana que vem, dia 19, às 15 horas em Jaú, 15 de Jaú e Guarani, e o Ibrachina volta a jogar contra o Capivariano no dia 18, às 15 horas. Muito bem, tá aí as informações, o complemento da informação, e nós estamos colocando um ponto final em mais uma transmissão vitoriosa aqui pela TV Guarani. Um grande abraço a todos vocês que se manifestaram pelo chat, aqueles que não se manifestaram também, um abraço para vocês e a gente volta em uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem